esperado encontro em Brasília entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrido nesta segunda-feira, expôs os impasses que cercam a dificuldade da direita e o centro-direita para lançar o seu candidato ao Planalto em 2026. As divergências passam pela pauta da anistia, em debate no Congresso, pelos conflitos dentro da própria família Bolsonaro e a pressão internacional liderada pela Casa Branca, que impôs tarifas ao comércio e balançou a estratégia direitista. O resultado é um cenário de incerteza que dificulta a unidade. Carmona, você tem conhecimento, proximidade com pessoas da direita. Qual é a tua observação sobre esse ponto? O Tarcísio aceita, não aceita? Então, eu estava até comentando, no sábado agora eu tive o privilégio de ir até Presidente Prudente, não sei se vocês conhecem, é muito longe. Mas eu tive lá, acabei participando de um jantar que estava o governador do Tarcísio, até na mesma mesa com ele, com a Cris, a primeira-dama. E ele até comentou comigo, que eu perguntei, né? Quem que encontra o Tarcísio pergunta, vai ser? Você veio ou não vai? Vai ou não vai? Não tem câmera, não estou filmando nem nada. Não sou para guardar segredo, eu conto para vocês, brincadeira. Mas ele deixa muito claro que a intenção dele é permanecer no governo do estado de São Paulo, né? Terminar a missão que ele começou, ficar os 8 anos, que ele ia conversar com o presidente Bolsonaro na segunda-feira, tanto que ele foi, né, na segunda agora, para poder falar que ele tem essa intenção de continuar no estado, né? Isso, querendo ou não, deixa uma instabilidade realmente para como centro-direita e direita, porque a gente sabe que, querendo ou não, o Tarcísio é uma unanimidade entre centro e a direita, então provavelmente o Caiado não sairia, o Zema não sairia, se caso fosse batido o martelo, mas o que eu concluo vai ser que o Bolsonaro pedir para ser. Ponto. O Bolsonaro ele tem esse poder de unir a direita, por mais que tem gente que não gosta, tem o Olavista que critica algumas coisas, mas não dá para tirar esse mérito do presidente Bolsonaro. E o Tarcísio vai ser essencial na articulação para pautar a anistia. Parar com aquela ideia dos 3 patetas, que eu chamo eles de dosimetria, não pode. Nem o regimento interno do próprio Congresso Nacional permite mudar o bem jurídico tutelado de um projeto de lei que já foi pautado à urgência. Não dá para tirar de ser PL da anistia para ser da dosimetria. Senão eles têm que mudar o nome do projeto de lei. Seria projeto de lei da alteração do Código Penal. Então, uns absurdos, aberrações jurídicas que acontecem no Brasil, que é um absurdo. Até fazer um parênteses aqui, a gente vê o judiciário legislar, a gente vê o legislativo falar de orçamento com emenda impositiva, é uma bagunça que é surreal. Os poderes trans. Os poderes trans, ele se identifica, ele é judiciário, mas se identifica como legislativo, o legislativo se identifica como executivo. Mas voltando aqui para a pauta específica que a gente está falando, a gente pode até aprofundar um pouco mais depois sobre isso, o Tarcísio vai ser um papel essencial nessa articulação junto ao centro para poder pautar o PL da anistia. Então, eu espero que o presidente escolha a pessoa que vai ser o representante da direita nas eleições e que ele tenha sabedoria nisso. E eu volto a dizer, o governador Tarcísio demonstrou de uma forma muito clara que ele não tem intenção de ir para a presidência. Ele tem intenção de se reeleger ao governo do estado. Mas eu tenho certeza, se o presidente Bolsonaro... Legal. Esse é o ponto. Se o presidente Bolsonaro pedir, eu lembro, uma vez estávamos juntos Convocar. num evento. Não tem comissão dada, junto com o governador. Ele mencionou que ele não tinha nenhuma expectativa de ser candidato a governador por São Paulo. Ele é do Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro pediu para ele ser, ele foi e ele ganhou. Eu não sei, e passo a palavra para o professor Suano, se o presidente Bolsonaro pedir para o Tarcísio de Freitas, a tua opinião é que o Tarcísio aceita ou diz, não, eu prefiro ficar aqui na reeleição de São Paulo? Olha, da minha perspectiva, qualquer solicitação do presidente Bolsonaro será cumprida. Por quê? Porque o Bolsonaro ele pode não ser a maior liderança articuladora, mas ele é a maior liderança mobilizadora do país, desde que, eu acho que maior inclusive que o Lula. O Lula teve um momento que ele era um grande mobilizador. Agora ele não mobiliza mais nada, só mobiliza se tiver sanduíchezinho, coisinha lá e um bando de gente falando... Mobiliza dinheiro. Hoje ele não mobiliza, mas ele é a maior liderança de mobilização. Uma solicitação, uma indicação do Bolsonaro, o Tarcísio cede. Mesmo porque, apesar do Tarcísio ele estar sendo extremamente inteligente, que ele tem garantida a sua reeleição para o governo do Estado, e ser governador do Estado de São Paulo não é pouca coisa.
é quase ser um outro presidente no Brasil. Seria tá? como um país que, em tamanho, Sim. ocuparia a 20ª posição no mundo. Em termos geográficos... 19ª em termos de PIB. Em termos de, eu acho que é até mais. E o Brasil despenca para lá 30 e lá vai alguma coisa, se retirar São Paulo. São Paulo carreia o Brasil. Está na nossa bandeira aqui, ó, imagina, eu sou na amazonense meio gaúcho, mas na nossa bandeira, não duco or duco, não sou conduzido, conduzo. Essa, e São Paulo é isso mesmo. Por mais que ele tenha, certamente ele aceitaria, tenha garantida a reeleição, ele aceitaria sim ser presidente da República, porque não é qualquer coisa. Ser presidente da República do Brasil pode significar uma transformação no processo histórico. E a grande questão é o Tarcísio aceitando e sabendo que ele tem a direita inteira com ele, e tem a centro-direita também, se ele vai mudar a estrutura da máquina. Ou ele precisaria de 8 anos e um herdeiro político que retroceda aquilo que foi a tentativa do Bolsonaro para mudar a estrutura da máquina. Independentemente disso, a presença do Tarcísio é como colocar uma lufada de ar fresco e de jasmim no meio do inferno. Por quê? Porque ele representa uma esperança, ele é um homem bom, ele é um cara honesto, ele é um cara íntegro e é um excelente administrador e gestor. Ou seja, ele tem todas as qualidades. Eu não sei se essas qualidades são suficientes para você batalhar no inferno. Teria que ter uma coisa a mais. Essa coisa a mais é que eu acredito que poderia vir depois. Se o presidente falar saia, ele sai. Mas aí a gente tem uma guerra por São Paulo. E a guerra por São Paulo não pode ser perdida para a esquerda. Porque a gente teria o Salles, teria o Derrite, teria o Ricardo Nunes. Nós temos 3. Eu gosto do Derrite, gosto do Salles e gosto do Ricardo Nunes. Tá? Ou seja, pareceu que não gostou muito do Ricardo. Não, eu gosto menos. Você Tem botar muito açúcar nesse café. Eu gosto menos. Eu gosto do Ricardo Nunes, mas é que o Ricardo... Longe do estado de São Paulo. Mas eu gosto do Ricardo Nunes, mas o Ricardo Nunes é a terceira opção que acaba ganhando por causa das brigas internas. Eu prefiro, se é para ir para porrada, é o Salles. Ponto. Salles vai para porrada da hora que ele foi indicado até a hora que ele ganhar e na hora que ele estiver cedendo a faixa para o sucessor. E se é para administrar, eu confiaria no Derrite. O Ricardo Nunes é um homem elegante, um homem gentil, um cara que administra bem. Ponto. E eu não tenho mais informações. Vamos aproveitar que está o Bernardo, que manja muito sobre anistia, e o André Marsiglia, que manja muito sobre questões vinculadas a judiciais, porque o ministro Flávio Dino, do STF, afirmou ontem que o Congresso pode alterar as penas dos crimes utilizados nas condenações dos atos golpistas, segundo eles, do 8 de janeiro, e que o Judiciário aplicaria essas mudanças. Dino ainda defendeu apurações sobre possíveis irregularidades eles colocam de propósito isso, na execução, na execução, não estou falando do ministro, estou falando das emendas parlamentares, na execução das emendas parlamentares, dizendo que são uma exigência da Constituição e da sociedade. Aí pergunto, Bernardi, quando a gente fala de dosimetria, é como Carmona falou agora, o legislativo não deveria entrar no mérito dessa questão, porque se há uma mudança na dosimetria, teria que mudar a lei, não a dosimetria. Ou seja, o Marsiglia é juiz e determina que Suano vai para a cadeia por 12 anos. Aí eu, que não tenho nada a ver com nada, falo, não, é muito, vamos colocar 8. Aí o Marsiglia diz, tá tudo bem, vamos colocar 8. Então ele errou, ou ele foi tendencioso. Vocês levam sempre essa tração da anistia. É anistia, é dosimetria, porque o Paulinho da farsa, não, o Paulinho da fossa, não, também não. Força estranha. É o força estranha, Força o Paulinho oculta. da força estranha ou da força oculta. Ele entrou para relatar um assunto que não foi o que foi votado na urgência, como Carmona muito bem falou. Se aceita a dosimetria, vai somente pela anistia, nos conta um pouquinho. Vamos lá, eu acho que o Paulinho da Força está precisando de um xerife, né? Um faroeste brasileiro para poder... Vamos mandar um hermano peligroso. Sim, tem que ir para cima. Olha só, o que a gente tem é uma grande confusão. Acho que o Carmona trouxe aqui, né? Que o trans, o próprio Marsiglia falou que nós temos um sistema trans, né? Um executivo que acha que é crime organizado. Acha que é crime organizado? Não sei se acha. Acho que está mais para PCC e Comando Vermelho do que para PT. Né? E temos um judiciário que acha que é legislativo, e um legislativo que está lá com as suas emendas impositivas mandando no orçamento. Então, realmente, nós temos uma confusão. E essa confusão, ontem eu conversei com o deputado federal
Marcelo Crivella, que já foi senador por 2 mandatos e prefeito do Rio de Janeiro, e é o autor do projeto de lei que teve a aprovação da urgência, o projeto de lei da anistia, que versa entre 30 de outubro de 22 até a data da publicação. Então, todos os crimes políticos ou eleitorais neste período seriam anistiados. Quando isso passa pelo plenário da Câmara, pula todas as comissões, vai para votação e vira um Frankenstein. Como assim? Dosimetria? Não cabe nesse projeto de lei da anistia uma dosimetria. Ou é, ou não é. Mas o que nós precisamos mesmo? Né? O Marcelo Crivella diz que é preciso de pacificação. Ele acredita, ontem a conversa que eu tive com ele, ele acredita que essa confusão toda, esse Frankenstein todo montado, vai abrir um cenário para anistia. Bom, eu estou à frente de um grande movimento nacional, que é o projeto de lei de iniciativa popular da anistia, que vai além do projeto do Marcelo Crivella, que é de 30 de outubro de 22. O que nós estamos propondo é 14 de março de 19, desde o dia da abertura do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que tirou a Cruzoé do ar, que mexeu com a Revista Oeste, que colocou Daniel Silveira na cadeia, que Roberto Jefferson também foi para a cadeia. Bolsonaro pega todo mundo, beneficia todo mundo, que é o que o Brasil precisa. E nesse momento, o que o Brasil precisa é que o povo exerça o poder, e não só receba da Constituição, que tem todo o poder emanado a partir do povo. Não, está na hora do povo exercer efetivamente o poder. Por isso que um projeto de lei de iniciativa popular poderia ser a grande saída e botar fogo intenso na panela de pressão e fazer com que aquele Congresso vire lá realmente um caldeirão efervescente para que a gente possa libertar os presos políticos. Agora, Marcelo, não está um pouco uma luz, porque precisamos, não uma luz, precisamos um holofote. E um microscópio também, né? Também. Nós temos uma anistia que, antecipadamente, vários dos ministros, 2 pelo menos, já indicaram que não seria constitucional, se lixando no artigo 5º, inciso 43 e 44 da Constituição Federal. Agora temos um outro ministro, Flávio Dino, que disse que não, que poderia aplicar uma dosimetria. Temos o Paulinho da Força, que é mais uma farsa, que agora quer conversar, preste atenção, você que nos acompanha, com José Dirceu. Quer conversar com Dirceu para delimitar a anistia. Dirceu, que foi anistiado, que tinha uma corja aí de amigos que sequestraram, botaram bombas nos bancos, assaltaram, mas que agora são todos contra a anistia. Como que a gente sai disso, André? Segré, vamos lá. Primeiro que a gente fica conversando sobre um negócio abstrato, né? Então, assim, o STF teve a capacidade, é uma inovação, talvez mais uma do STF, de declarar inconstitucional uma anistia sem texto. Sem ver o texto. Né? Então a gente não precisa. Claro. Não precisa mais. É pelo título. Pelo título. Não precisa mais a gente ter papel, escrever. Para que precisa de advogado? Para nada. Você chega e fala assim, crime. O STF já tem uma resposta. Aqui tem um novo instituto que é a presunção de culpa. Presunção de culpa. Anistia. Pronto, culpado. Não pode. É inconstitucional. Parece videogame, aquele jogo de auditório. Anistia. Aí vem o ministro. Inconstitucional. Crime de homicídio, constitucional. Quer dizer, é uma loucura completa, não tem texto. E aí a oposição, às vezes, entra nesse jogo também. Peraí, eu vou fazer um destaque, mas destaque não tem o texto. A dosimetria não... Mas cadê a dosimetria? Também não tem texto da dosimetria. Nós tivemos a capacidade de aprovar a urgência num negócio que, sem ver direito o texto, sem saber o relator, a gente não pode mais cair nisso. Então agora...
Antes até mesmo da gente, eu acho que a dosimetria é um absurdo, e é um absurdo pelo seguinte: a diferença de dosimetria, que dosimetria já é um nome horrível, só pode vir mesmo de Aécio, Temer e Paulinho da Força, que, enfim, nem sei onde estavam essas pessoas. Eu não sabia nem que o Aécio era deputado. E agora entra José Dirceu. Agora entra o Dirceu, quer dizer, quem falta chamar para essa turma? Dilma. Falta chamar Dilma. Para que ela determine a dosimetria, porque dependendo da simetria, ela aumenta, dobra a aposta, faz a conta e libera todo mundo. Ela é uma especialista nisso, porque ela e o Lewandowski, quando ela foi impeachmentada, eles mudaram também a Constituição para que ela mantivesse os direitos políticos. Sim. Então, só falta realmente chamar a Dilma para ser o cérebro, vamos dizer assim, né? Ela dar o toque final, a cereja do bolo desse troço todo. Não faz sentido. Estamos conversando sobre um PL da anistia, sobre um PL da dosimetria, sem ver texto. Pô, tem que ter o texto. A oposição precisa chegar e falar assim, não, vamos nem falar disso antes de ter o texto. Bom, agora, o problema é o seguinte, dosimetria, realmente quem faz é o juiz. Então tá lá, máximo de pena, diz o Código Penal, tanto e o mínimo tanto. O juiz é que faz a escolha entre uma coisa e outra, isso se chama dosimetria, essa escolha. Isso o Congresso não pode fazer. Ele pode, no máximo, escolher qual é o mínimo, qual é o máximo de cada crime. No entanto, a gente está aqui diante do quê? Qual é o texto? Eles falam, não, a pena do Bolsonaro vai diminuir de não sei quanto, mas e o texto? Os réus que estão presos no dia 8 vão para casa. Tá, mas e o texto? A sobreposição de golpe de Estado e abolição vai acabar. Tá, e o texto? E o texto não aparece. Então a gente precisa do texto. Antes de ter texto, não tem nem conversa. Dosimetria é papo furado. Dosimetria é nome de exame de check-up anual, sabe? Você já fez sua dosimetria esse ano? Faça as suas dosimetrias. A gente precisa esquecer esse troço e entender o que está por trás disso. No Novembro Azul que faz a dosimetria. Novembro Azul tem a dosimetria. Por trás da dosimetria existe uma tentativa de fazer com que o Bolsonaro não possa voltar a se tornar elegível antes de 2030, que foi a condenação que ele recebeu na Justiça Eleitoral. A dosimetria só atinge o STF e a anistia atingiria ambas, a Justiça Eleitoral e o STF. O que eles querem, o que esses três querem, estão ali a mando do STF, é tirar o Bolsonaro, o bolsonarismo e o povo representado pelo bolsonarismo das decisões eleitorais dos próximos anos no Brasil. Mais que dosimetria, nós estamos todos os dias com uma colonoscopia. Estão colocando algumas coisas onde não deveriam colocar. O ministro Luiz Fux do STF determinou que o número de deputados federais para as eleições 2026 permaneça o mesmo que nas eleições 2022. A decisão liminar na ação direta de inconstitucionalidade e por omissão 38 adia a reforma da distribuição das cadeiras da Câmara dos Deputados em discussão no Congresso Nacional. A gente todos os dias veicula que estamos com muito gasto público, que as contas não fecham, e mesmo assim Hugo Mota e uma turma querem aumentar a quantidade de deputados, logo aumentar a quantidade de despesas. Bernardi, vamos aumentar a quantidade de gente aqui também no faroeste brasileira? Vai dar mais tiroteio, né? Vai dar mais tiroteio. Olha, na verdade, a democracia custa caro. A democracia pressupõe exatamente a colocada de todos os lados da sociedade. Acontece que, se a gente for olhar pela a lente da verdade, como diria o Clodovil, o estado de São Paulo está no limite de 70 deputados. E é o estado que deveria ter mais deputados. Muito mais de 100 deputados. Então, o que está se fazendo aí é colocar mais 18 deputados, mas não contemplar aonde está a maior concentração demográfica, que é o estado de São Paulo, com 70 deputados, deveria ter pelo menos 110 deputados, se nós fôssemos... Eu vou dar um exemplo, tá? Eu, como estou à frente da Constituição do Partido Conservador, o estado de São Paulo, para atingir a meta mínima teria que ter 27.977 eleitores dando o seu apoiamento. O estado de Roraima, só 304. Então é mais ou menos isso. Para você eleger, vamos pegar a grosso modo, você eleger um deputado federal, por São Paulo teria que ter aí 350 mil votos para um deputado federal. Nós tivemos no Amapá a eleição de um senador com 180 mil votos. Você entende? Um deputado no Amapá se elege federal com 12, 15 mil votos. Em São Paulo é 350 mil votos. Então há uma disparidade de peso eleitoral. E não é dessa forma que vai se resolver. A gente precisa passar mesmo para uma grande faxina.
uma grande reestruturação desse Estado que está uma bagunça. Talvez o deputado que propôs a rachadura do Brasil, né, dividiu, entrega o norte para a esquerda e a gente fica aqui com o sul, possa ser uma solução. Mas isso seria, como dizer assim, nós estamos passando um atestado de incompetência. Nós temos que ter competência para resolver os grandes problemas da nação. Você sabe que muitas vezes eu pensei isso também. Na Argentina foi feita essa proposta. Já que tem alguém que defende uma coisa, para que convencer? Para que te convencer que a minha ideia é melhor? Para que você me convencer que a tua ideia é melhor? Dividimos o lugar, alguns ficam aqui, outros ficam lá, de repente alguém tem uma casa de 100 metros quadrados, troca por outra de 100 metros quadrados e vai lá e vive a vida e tenha socialismo no norte e sei lá, liberalismo no sul, ou conservadorismo no sul. Mas eu imagino que logo no começo já vai ter alguém que vai querer mudar as coisas de novo. Não sei se isso seria uma saída, mas... Imagina 2 STFs. Pelo amor de Deus. Nossa, Mas não. talvez se mudasse. Eu recomendaria que o STF vá para norte. Esse STF pode ir para o norte. Minha terra não merece. Não merece. Mas, Carmona, precisamos de mais deputados? Não precisa. Quanto mais deputado, o Estado, entende? Estado, município e União, produz alguma coisa? Não produz. Então, como que ele pega dinheiro? Ele arrecada, tira do bolso do contribuinte. Então, quanto maior o Estado, maior tem que ser a arrecadação para poder... Maior é a facada. Maior é a facada. E se a gente for pegar especificamente no Poder Legislativo, qual é a principal, ou deveria ser a principal função do Legislativo? Fiscalizar o Executivo. E não ficar criando mais leis, porque o artigo 37 da nossa Constituição fala, né, o LIMP, cai até num concurso de gari. Legalidade e pessoalidade. O que é o L? Que é legalidade. Tudo que não é proibido é permitido. Então você concorda que quanto mais leis, mais coisas proibidas. E quem que fiscaliza? O Estado. Então, quanto mais leis, maior tem que ser o Estado para fiscalizar as leis que eles mesmos criam. Então, pelo amor de Deus, quanto maior o Estado, mais ele tem que enfiar a faca. Então, assim, já que ele não produz nada, que é um absurdo. E até só para poder concluir, pegar um gancho, que eu tive a ideia agora, quando eu vi aqui, ó, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta, que é ADI, né? Antigamente chamava ADI, hoje é ADI. Ele tem que ser entrado, tem que ter o presidente do partido, que tem representatividade, tem que ser a mesa. E são poucas pessoas que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade, que vai para quem? Para o STF julgar. Sim, de novo. No caso que a gente estava na pauta agora anterior, ele já falou que é inconstitucional antes de ser acionado por qualquer um dos representantes. Não é qualquer pessoa. Um ministro do STF não pode, de livre e espontânea vontade, falar assim, olha, é aquela lei, ele não pode agir. Ele tem que esperar ser agido. Então, até para poder fazer um parênteses, que é complicado demais fazer uma ação direta de constitucionalidade, uma ação declaratória, uma DC de constitucionalidade. E no caso, né, quando convém, eles já falam antes mesmo de mais nada. E até para coerência nossa, quando a gente estava falando de poder trans, né, que ele se sente aqui, o Fux, querendo ou não, ele deu uma interferida no legislativo. Da mesma forma que eu acho um absurdo a gente passar batido por isso, que já virou tão normal, quando a gente lê, o ministro Flávio Dino afirmou ontem que o Congresso pode alterar uma lei. Porra, é tão absurdo que virou notícia, cara. Ó, ele falou que pode, agora a gente pode fazer. Alguém tem que avisar eles também que a gente pode alterar, através de um PDL, um processo de decreto legislativo, alterar um decreto executivo. Não pode. Não pode. Alexandre de Moraes falou que não pode lá alterar o do IOF. Não, é que hoje o Brasil se... Teoricamente, nos Estados Unidos, tudo que não está proibido está permitido. Na Alemanha, tudo que não está permitido está proibido. Aqui no Brasil, tudo que está permitido, inclusive está proibido, está permitido e também. só pode fazer se eu falar antes que você pode fazer. Pô, o Flávio Dino fala que pode. Meu Deus, é muito estranho. É interessante, eu vou pegar um gancho do que você falou, que superficialmente ou de uma maneira muito meiga o Fux interferiu. Não, ele interferiu. Ora, é essa que é a bizarrice. O teu artigo de ontem, o teu editorial de ontem foi muito claro. Quando você diz normalizar a bizarrice por intermédio de tornar comum coisas que não deveriam ser comuns. No caso, nós estamos achando interessante o fato de o Fux ter falado que não, vocês não podem alterar, tem que ficar o mesmo número de deputados. Quem deveria estar tratando disso não era o STF, era o TSE que deveria, pela própria normatividade jurídica, fazer as alterações de acordo com aquilo que estabelece, que é estabelecido previamente. O que é estabelecido previamente? É um percentual proporcional
ao número de habitantes do estado, ou seja, era o TSE que tem que dizer, esses estados vão perder deputados e aqueles vão ganhar, porque essa é a regra. Se quiser alterar a regra tem que ser alterada em outras circunstâncias. Não era nem o Fux que tinha que estar dizendo isso. O que ele fez foi simplesmente dizer o seguinte, vamos esperar por um tempo para ver como é que a gente faz e depois, numa próxima legislatura, a gente simplesmente faz as alterações que são necessárias. O problema todo, Segredo, decorre de um fato muito claro. Eles estão trabalhando com as questões que são perfunctórias, aquilo que é superficial e não vai na essência. A única coisa que é essencial nisso é preservar esse sistema que não tem uma federação bem construída. O problema todo está no Pacto Federativo. A gente não precisaria nem estar discutindo esse tipo de porcaria. Quer ver uma outra coisa? Você tem que reformar a relação entre Senado e Câmara dos Deputados. O Senado não passa de uma Câmara dos Deputados de luxo, com um número menor, com um título de nobreza para o cara ficar ad eterno, fazendo o que a Câmara dos Deputados faz. Deveria ser apenas uma Câmara revisora. Perfeito. Da mesma coisa que a Câmara dos Deputados deveria ser um núcleo fiscalizador dos atos executivos. Eu não tinha parado para pensar no teu raciocínio. À medida que você começa a criar muitas leis, sabe o que acontece? Exatamente faz. Você amplia a máquina administrativa para ter mais atividades, ou seja, mais custo para a sociedade. É essa deturpação que a gente vive. O dólar à vista opera em baixa perante o real, enquanto o mercado volta as atenções para a duração da paralisação do governo dos Estados Unidos, que começou hoje à meia-noite. O shutdown pode atrasar a divulgação de indicadores relevantes antes da reunião do Federal Reserve no fim de outubro. O setor privado dos Estados Unidos cortou 32 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgadas pela ADP hoje. Analistas consultados pela FactSet estimam que a geração de 50 mil postos de trabalho no mês passado não vai colar. Carmona, como é que você enxerga esse shutdown? Acabou, não funciona mais nada. Shutdown. Terminou. Olha, eu confesso que eu vejo como uma oportunidade para provar que o Estado não precisa ter esse tamanho todo. Tá? Shutdown, para quem não sabe, é como se fosse a nossa LDO, a nossa Lei de Diretriz Orçamentária, que foi travada lá no Congresso dos Estados Unidos, está travada, então vai ter um déficit de orçamento para ele poder pagar as folhas de pagamento. É o que está falando, 32 mil empregados dos Estados Unidos. Eu tenho alguma experiência no poder executivo federal, do Estado. Assim que eu saí em 2022 do governo Bolsonaro, eu fui nomeado aqui no governo do Estado de São Paulo pelo governador Tarcísio, diretor de uma fundação pública chamada ITESP, depois a gente até pode fazer curiosidade, e atualmente eu estou na Prefeitura Municipal de São Caetano. E por onde se passa, você vê que, poxa, dá para enxugar. Só que qual é o problema? É feito um concurso público, as pessoas entram e depois, às vezes, essa carreira se torna subutilizada. Como, por exemplo, assessorista. Tem concurso público para assessorista. Mateiro. Tem na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, até no próprio TESP. Tem faz mateiro. Mateiro? Mateiro é quando você vai fazer, por exemplo, uma regulação fundiária no meio do mato, na Serra do Mar, que a gente fez recentemente, e precisa ter um mateiro porque as pessoas saem, não dá para fazer com drone porque você precisa colocar um RTK no chão para poder ver aonde acaba uma propriedade e começa a outra. Uhum. Então, eles vão para um acampamento mesmo, vão em campo e ficam 20 a 30 dias no meio do mato para poder fazer a regulação fundiária daquela área. Porque antigamente era feito com corrente, atualmente você só tem que colocar os RTKs no chão e passar o drone. Só que eles ficam no meio do mato. Só que é subutilizado. Então, talvez essa oportunidade é a oportunidade que os Estados Unidos está tendo de provar que o Estado pode ser menor. Dá para fazer a administração pública, atendimento à população com um Estado menos inchado. E essa teoria que, querendo ou não, sempre teria, o próprio professor Olavo sempre fala muito que o Estado ele nunca tende a diminuir, é sempre aumentar, sempre, aumentar, claro. aumentar. Isso é uma oportunidade que no fórceps que o Estado vai diminuir. E eu não acredito que vai ter uma diminuição na prestação de serviço público. E o perfil do Trump é aproveitar essas oportunidades. Então, né? A gente sabe que ele não dá ponto sem nó. Porque, se ele quisesse passar no Congresso, acho que ele conseguiria. É por causa do Obamacare, que deu um probleminha lá, que queriam que continuasse, enfim. Eu vejo isso como uma oportunidade de mostrar para o mundo que o Estado não precisa ser gigante. E no fundo, nada que é público, nada que é prestação pública é melhor que uma prestação de serviço privado.
É impossível. A eficiência, Não, né? você pega até o preço de uma caneta Bic, numa licitação, vai sair em torno de R$ 4,50. Caneta Bic. Pô, você vai na Calunga, você levanta lá, você compra por um pouco. Mas por quê? O fornecedor ele precisa ter um corpo jurídico para participar de uma licitação. Ele precisa ter a contabilidade em dia, ele precisa assinar o clipping. Então tudo fica mais caro. Mas não é mais fácil ir lá e comprar? Então, mas não pode. Então, por causa do Estado. Eu dou um exemplo clássico agora, Segré. Imagina que nós estamos com déficit de professores no município. Porque 10 pediram exoneração e você não pode obrigar ele a não se exonerar. Claro. Compensa a gente abrir um concurso público novo para 10 pessoas? Compensa pagar máquina, FGV ou qualquer outro instituto que vai aplicar prova? Fechar a escola, não compensa. Então você vai deixando. Aí você fala, pô, vou abrir um concurso público. Quanto tempo você acha que demora um concurso público? Vai para 1 ano, pô, iniciativa privada, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma PPP? Ó, você quer sair? Sai, ó, vem aqui você. Não adianta. Então, essa é uma grande oportunidade do Trump mostrar para o mundo que o Estado menor dá um serviço igual ou até melhor do que Do que esse atualmente. elefante quer. Bernardo, a questão dos Estados Unidos tem a ver com falta de negociação, com uma trava dos democratas, com um aproveitamento do Trump, como você mencionava? Qual de todas? Não, eu acho que isso já ocorre com muita frequência nos Estados Unidos. Eles já estão acostumados com esse shutdown, né, da paralisação da máquina, estão acostumados. E eu acho que com o Donald Trump o jogo é diferente. Lembra que na última vez eu estive aqui e eu falei, semana que vem o Trump e o Lula vão se encontrar na ONU. E o Trump está preparando uma bomba. Tem informações que o Trump está preparando. Ele é imprevisível. A bomba, na verdade, ele falou. Trump falou lá que o Brasil vai mal, que o Brasil do jeito que está, cola em mim, que você passa de ano, né? Mas depois disse assim, tem uma química que rolou. Na verdade, ele até trocou os lençóis da Casa Branca para receber Lula. Não sei se o Lula vai com um KY novinho ou vencido. Professor Suano, nos tira dessa, vai. Tira da drogaria. Me tira da drogaria. Não sei. Pega o gancho, professor. Mas tem um dado interessante. O shutdown nos Estados Unidos sempre, todo mandato, sempre, todo ano tem o problema do shutdown. E dificilmente eles permitem que isso aconteça. Por qual razão? Porque a máquina não pode parar. Foi muito sensato aquilo que o Carlos Mona falou. É uma oportunidade para mostrar que o Estado pode ser menor. Enxugar, eu lembro, eu estava em Washington e no período do shutdown, acho que não foi acho que foi na época era o Obama que estava. E teve lá, vai ter um shutdown. Eles divulgaram no Washington Post da seguinte maneira, o dia do fim do mundo. Porque eles sabem que se porventura o shutdown ocorrer, não paga a máquina pública americana. Se não pagar a máquina pública americana, é diferente do Brasil. Não paga, não paga. Nada vai funcionar. Tudo para, porque lá é sério. Então eles diziam, se pararem os Estados Unidos, vai parar a política internacional também, porque política externa para os americanos, política internacional é uma coisa, política externa é outra. A política externa dos americanos mobilizam a política internacional. E aí qual é a grande questão? É o momento de negociação, em que eles fazem uma negociação acerca de algumas políticas públicas que estão avançando e estão trazendo custo e por essa razão acaba incidindo no problema da máquina. É o que eles falam, então você tem que recuar na política pública ou você tem que recuar no processo administrativo. Essa negociaçãozinha que eles fazem. Então, me parece que, mais uma vez, simplesmente eles fazem a ameaça e o Trump vai chegar para a negociação. Eu ficaria muito feliz se o Trump aproveitasse, como o Carmona falou, aproveitasse esse momento para dizer, vamos dar uma enxugada maior na máquina. Por qual razão? Porque uma máquina muito inflada, ela só gera custos. E para os Estados Unidos em especial, tem um dado que para nós brasileiros é difícil de entender. Porque nós brasileiros acreditamos o seguinte, o governo é o governo federal. O governo estadual só se for de um estado muito rico, porque ele na realidade não serve para nada. Estados Unidos não. O governo estadual manda. O governo federal, ele só é problema. Eu estava em Denver, no aeroporto, olhando o discurso do Mitt Romney. E o Mitt Romney falava, não somos nós americanos que devemos, quem deve é aquele governinho de Washington. O que ele estava dizendo é, eu quero ser presidente da República dos Estados Unidos para colocar a dimensão adequada desse governo de Washington, respeitando os governos estaduais. É por isso que a jogada é uma jogada de negociação e verificar, afinal de contas, o que pode ser feito para o enxugamento da máquina pública, que para o Trump isso é essencial. Ele sempre pensa dessa maneira. Agora o shutdown não vai acontecer.
Porque nunca acontece. Todo ano é a mesma ameaça. Não vai acontecer porque eles não são loucos. Mas já aconteceu, né? Já está hoje. Né? Perfeito. Só que eles dão uma estendida, tá? De um limite de tolerância quando vem a negociação. O grande problema é que aí é como Carmona, o Bernardo falaram. O grande problema é o seguinte: o Trump, ele é imprevisível. Por qual razão? Porque ele adora brincar no jogo do Big Chicken. Nos Estados Unidos, o Big Chicken é o galeão. É o jogo que você põe um carro de frente para o outro na estrada para ver quem desvia primeiro. Isso é um jogo muito comum entre eles lá, especial entre adolescentes. Tá? E o Trump adora esse jogo. Por quê? Porque ele sempre joga com um carro mais forte. Então ele diz, eu tenho um carro maior, eu vou até o fim. Vamos ver meu botão é maior, que ele disse, Vision 1, né? Onde você vai, até onde você vai. A jogada do Trump é sempre assim. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Quando a gente tem a negativa, como para não aceitar aquilo que os fatos nos mostram, isso chama dissonância cognitiva. E sobre isso vai ser o editorial. A dissonância cognitiva é um conceito da psicologia que explica o desconforto de sustentar duas ideias conflitantes. Para fugir desse incômodo, as pessoas tendem a distorcer fatos ou reinterpretar valores em vez de rever as suas crenças. Na militância política, isso se vê de forma clara, sobretudo na esquerda. Um exemplo histórico é a anistia de 1979, que abriu as portas da redemocratização brasileira. À época, lideranças da esquerda, muitas envolvidas na luta armada ou no exílio, lutaram para conquistar amnistias e foram beneficiadas por ela. Hoje, porém, muitas dessas mesmas correntes rejeitam a ideia de anistia para adversários políticos e a veem como um privilégio inaceitável. É um contraste que revela mais apego à conveniência do que a um princípio, muito menos a um valor. O mesmo padrão aparece em outros temas. Figuras como Che Guevara, que perseguia homossexuais, continuam sendo reverenciadas como ícones progressistas. Casos de corrupção ou ataques de cunho racista e homofóbico, quando partem de aliados da esquerda, são relativizados ou silenciados. Mas quando vêm de opositores, tornam-se intoleráveis. Isso é a dissonância cognitiva. Para manter a narrativa, muda-se a régua. Essa postura compromete o debate democrático. Em vez de encarar contradições e buscar coerência entre valores e práticas, a militância fecha-se em slogans, demoniza o adversário e evita a reflexão crítica. Isso transforma a arena pública num espaço de confronto e intimidação, não de diálogo. E nesse ambiente que muitas vezes a esquerda prefere impor a sua visão, às vezes pela pressão social, pagando militantes para defender o que quer que seja, pela intimidação, expulsando adversários de universidades, ou pela violência. O caso de referência é o assassinato de Charlie Kirk, em vez de disputar ideias pela forma aberta. Não é só uma estratégia política, é também um mecanismo de autopreservação ideológica para não enfrentar as próprias incoerências. A democracia se fortalece quando valores são defendidos de forma consistente, mesmo em favor de quem pensa diferente. A anistia de 1979 foi um ato de reconciliação nacional. Recursar o mesmo princípio hoje revela que o problema não está no instrumento, mas na conveniência política de quem o invoca ou o rejeita. Sociedades democráticas só avançam quando as ideias podem ser debatidas à luz dos fatos. Quando uma corrente política se fecha no confronto da dissonância cognitiva,
ela deixa de dialogar e passa a tentar calar. A situação fica pior quando esse lado da ideologia conta com o apoio de quem, tendo como dever ser o guardião da Constituição, interpreta subjetivamente a Carta Magna para calar, prender ou derrotar o adversário político. É dever de quem acredita na liberdade e no pluralismo insistir no debate aberto, mesmo diante da recusa de quem prefere a narrativa à verdade, porque um dia essa verdade vai fazer que a dissonância cognitiva derreta e a realidade dos fatos venha à tona. Segré, eu sempre tenho falado das pessoas que me encontram e ressalto a tua elegância. E um chegou ao ponto de dizer que você era um cavalheiro. Por que eu estou começando isso? Você está sendo de uma elegância espetacular. Apenas colocar como dissonância cognitiva e explicar a consequência desta falha a uma coisa que é muito simples. É ignorância, estupidez ou falta de caráter. Talvez, para ser mais elegante, a moralidade. É interessante como com esse artigo, com esse texto, com esse editorial, você coloca à mesa essa incapacidade que a esquerda tem de ser humanizada e tentar verificar uma ordem que não seja uma ordem de exclusão àquilo que é diferente deles. E eles acabam ignorando essa dissonância cognitiva que eles sabem que é uma dissonância cognitiva, eles deveriam ter vergonha e assumir a incoerência daquilo que eles falam com aquilo que eles fazem, ao ponto de desestruturar a totalidade de uma ação política. Curiosamente, quando você cita a anistia de 79 não foi à toa que eu trouxe o Golbery de Couto Silva aqui. Foi idealizada, foi imaginada, saiu da cabeça do Golbery, juntamente com alguns militares e alguns civis que falaram: nós precisamos de uma anistia porque não vai bastar nós trazermos de volta a democracia. Nós temos que zerar o jogo para que aí, pelo mérito, pela capacidade estratégica de programas de governo, nós possamos perceber quem são aqueles que têm um verdadeiro projeto de país. Mais uma vez, qual é o grande problema? É que, para eles, eles acham que podem fazer tudo, porque eles olham para o fim da história. Eles acham que, no fim da história, se eles zerarem as relações e as diferenças sociais, por baixo, eles serão perdoados. Por isso, eles simplesmente agem como os demônios agem. Não estão preocupados e não entendem que a grandeza e o progresso não se dá pela imposição de uma ideia, mas sim pela retirada da violência no processo político para que as ideias consigam produzir algo que seja a convergência das diferenças. Eles nunca vão entender isso. Não. Mais uma vez, você foi elegante. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, um dos principais projetos econômicos do governo Lula. Devemos lembrar a nossa audiência que esse foi um argumento de campanha dos dois candidatos, tanto do presidente Lula quanto do então presidente Jair Bolsonaro. Isso serve para quem ganha até R$7.350, em que haverá um desconto progressivo. A votação foi unânime, 493 votos a favor. 18 deputados estavam ausentes, mas certamente, de estar presentes, teriam votado a favor do projeto. Segundo o relator do projeto, o deputado Arthur Lira, serão beneficiadas diretamente 15,5 milhões de pessoas no país. O aumento da faixa de isenção e os descontos devem custar pelo menos 28,5 bilhões por ano aos cofres públicos. Para compensar perda na arrecadação, o governo previu, e a Câmara aprovou, a taxação de contribuintes de alta renda. E vou começar, obviamente, um assunto econômico com Luiz Arthur Nogueira. Mas eu vou lhes contar uma fofoca antes de passar a palavra para você. Porque eu sou um fofoqueiro, respeituoso, mas fofoqueiro. Na maquiagem, Raquel Galinatti me falou: se é de economia, não me inclua, mas eu vou te incluir. Mas sabe por quê? Porque não é um conceito econômico que me interessa, senão um conceito social. Você é brasileira, tem o seu trabalho no Brasil, certamente estará de alguma maneira inclusa nesse tipo de medida,
seja como contribuinte, seja como alguém que compra produtos, e nós vamos avaliar na primeira parte do programa esse impacto. Então, se sinta à vontade. Não precisa falar tecnicamente. Ótimo. Mas eu gostaria muito da tua opinião, porque você representa uma parte da audiência que talvez sem conhecimentos econômicos Exatamente. possa Porque aqui participar. só temos professores, né? Então eu falei, para analisar de forma técnica, eu não tenho familiaridade. Mas não precisa ser técnico, e sim apenas lógico. Isso vai nos ajudar muito. Então, desculpa que eu te dedurei, mas eu gosto de dedurar as pessoas que participam no programa. É verdade. Eu sou testemunha ocular disso. Isso aí. Por exemplo, eu lembro uma vez, antes de passar para o Luiz Arthur Nogueira, que eu fui testemunha de uma dança que rolou entre o professor Suano e o André Marsiglia. E ele pisou no meu pé. Naquele dia que você não conseguiu ir, no New Opera, quando eu cantei. Ah, vocês dançaram juntos? Dançaram Não, ele juntinhos, assim. na luz da vela. É, os Ele dois assim e eu encostado. Mas amanhã eu vou no teatro. É isso aí. Ah, então. Pegou na então. minha cintura, pisou no meu pé. Aí, ó, Essa ele parte tá eu não apaixonado. vi. Eu não vi que pegou na cintura, mas enfim, detalhes não interessam. Agora sim, vamos ao que interessa. Luiz Arthur Nogueira, começa você. Vamos lá, Segré. Aqui a gente explica e descomplica a economia. Segré, eu sou um economista liberal. O economista liberal defende sempre redução de carga tributária. É aquilo que, no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes falava: mais Brasil, menos Brasília. O que significa mais setor privado, menos setor público. Portanto, toda vez que a gente reduz carga tributária, um economista liberal como eu, um economista liberal como o Paulo Guedes, vai defender a proposta. Ponto número 1. Ponto número 2. Isso não é um projeto da esquerda, isso é um projeto do Brasil. Tanto que 100% dos deputados que estavam presentes votaram a favor. Portanto, a esquerda votou a favor, o centro votou a favor e a direita votou a favor. Ou seja, o projeto não é da esquerda, não vamos misturar as coisas. Do ponto de vista social, ele é justo. Do ponto de vista econômico, a conta não fecha. E do ponto de vista político, é oportunista. Então são 3 análises possíveis aqui. A social, que é justa, a econômica, que a conta não fecha, e a política, que é oportunista. Portanto, a enquete que a gente fez coloca o nosso internauta contra a parede. Porque, para mim, a resposta são as 2 alternativas. Ela é socialmente justa, mas ela é politicamente oportunista, né? Muito bem. Isso dito, vamos entender o projeto. O projeto isenta de imposto de renda todo mundo que ganha até R$5.000. Portanto, eu aplaudo, porque na prática vai deixar mais dinheiro no bolso do contribuinte. Até aí, perfeito. A questão é, qual deveria ser a contrapartida? O governo vai abrir mão aí de quase 30 bilhões de reais, ele deveria cortar 30 bilhões de reais em gastos para justificar a receita que ele vai abrir mão. Se fizesse isso, eu estaria aqui aplaudindo de pé. O problema é que é um governo de esquerda, que jamais vai cortar gasto. Então, o que ele pretende fazer? Ele vai abrir mão de 30 bilhões para favorecer essa classe média, que ganha até R$5.000, e vai querer tributar o que ele chama dos super ricos. Problema. Hoje, vamos pensar um diretor de uma grande empresa que ganhe mais do que R$50.000 por mês CLT. Essa pessoa já paga 27,5% de imposto de renda. Portanto, essa pessoa não vai ser tributada mais. Ela já paga o teto do imposto de renda. Então, quem o governo quer tributar? Ele quer tributar aquelas pessoas que têm empresa ou são sócias de empresa e recebem distribuição de dividendos. Vamos explicar para todo mundo entender. O que é distribuição de dividendos? Uma empresa, ela fabrica um produto, ela vende o produto, ela gera emprego, ela paga imposto e depois disso tudo, depois de pagar imposto, ela tem um lucro. Portanto, é um lucro que já pagou imposto. Esse lucro ela distribui para os acionistas. O que o governo quer fazer? Quer pegar esse dinheiro que já pagou imposto e quer cobrar imposto de novo, só que agora no CPF, na pessoa física. Na minha opinião, isso é ilegal, isso é bitributação. Você tributa o mesmo dinheiro na pessoa jurídica e vai tributar de novo na pessoa física. É isso que o nosso Congresso está aprovando. Então, repare, não tem justiça aqui. Tem um governo que não corta um centavo de despesa e quer, para compensar um projeto que é bom, que é isentar de imposto de renda R$5.000, quer tributar de novo um dinheiro que já pagou imposto. E por fim, Segré, nessa primeira rodada, eu queria dizer que esse projeto tem um defeito, que é o que? Ele não prevê um reajuste automático
desta tabela de imposto de renda. Então, o que vai acontecer? No ano que vem, vai entrar em vigor, todo mundo que ganha até R$5.000 vai estar isento. Como o projeto não prevê um reajuste, daqui 2 anos essa pessoa vai ter um aumento de salário. Vamos supor a inflação de 5%. Então ela ganhava 5.000, ela vai ganhar 5.250. Se não houver o reajuste da tabela, no ano seguinte ela deixa de ser isenta e passa a pagar imposto só porque o salário aumentou a inflação. Então o Senado tem que corrigir esse defeito. Tem que colocar lá uma cláusula automática de reajuste pela inflação oficial, que é o IPCA. Porque senão vai ficar muito claro que é puro oportunismo político. O governo entrega o ano que vem uma isenção de R$5.000 e joga a bomba para o próximo governo, que pode ser ele mesmo. Está errado. O projeto tem que prever uma justiça tributária, que é reajustar esse valor de 5.000 todos os anos pela inflação. Para concluir, Segré, vou repetir. Socialmente é justo, economicamente a conta não fecha, porque eu acho que o governo não vai conseguir arrecadar desses super ricos, entre aspas, o mesmo montante que ele vai perder de receita, e do ponto de vista político é um oportunismo. Por quê? Porque o governo teve 3 anos para aprovar isso, não aprovou e, curiosamente, coincidentemente, vai entrar em vigor bem em pleno ano eleitoral. Agora, enquanto você falava, eu estava fazendo contas. A questão tributária é a minha especialização. Trabalho com isso e vou incrementar a tua perfeita descrição. Até 1996 era tributado a distribuição de dividendos. Até 1996 a empresa ganhava, conforme você está explicando, e quando os sócios distribuíam dividendos, estamos falando para pessoas físicas, pagavam essa situação de dividendos. Em 1996, isso foi abolido, governo Fernando Henrique Cardoso. Dessa data até agora, os dividendos não eram taxados. Mas quando o presidente Lula, de forma, e eu me permito afirmar, estrategicamente mentirosa, ele disse que o rico não paga, que o rico sonega, e ele afirmou isso em algumas oportunidades, é falacioso, é uma mentira. E eu preparei aqui, estava fazendo a conta, e eu vou te pedir para você me ajudar, Luiz, porque eu fiz a determinação, fiz um cálculo muito específico, mas me faltou a soma final. Quando uma empresa de serviços, e vou tentar não entrar muito no detalhe, mas as empresas no Brasil hoje podem tributar através do que se denomina lucro real ou lucro presumido. No lucro real, você tem a venda do produto, o custo desse produto e sobre o que fica no meio, que chama contribuição marginal, menos os gastos fixos, ganhou determinado valor. Mas ganhe ou não ganhe, a empresa, se for de serviço, paga imposto sobre serviço. É o imposto da prefeitura. São Paulo, 5%. Então vamos tomar um exemplo. Faturou R$100.000. Pagou R$5.000 já de ISS. Não importa se a empresa ganhou ou perdeu. A prefeitura, nesse caso, é teu sócio, meu sócio, nosso sócio, 5% vai para a prefeitura. Se a empresa for de serviço, vai pagar PIS e COFINS. São 2 contribuições sociais. No caso do lucro presumido, 0,65% de PIS, 3% de COFINS. Juntas 3,65% sobre os 100 mil. Ou seja, não descontou os 5% que pagou para a prefeitura. Não, tem que incluir PIS e COFINS. Aí o que faz o governo? Ele calcula, e assim é a lei, que qualquer empresa de serviço ganha 32% sobre o que faturou. Então, se eu tenho um monte de funcionários ou não, o governo não se preocupa. Ele vai falar, faturou 100 mil, separa 32%, dá 32 mil, e sobre esses 32 mil vai pagar imposto de renda e vai pagar contribuição social sobre o lucro líquido. Não vou entrar muito no mérito porque é muito técnico, mas vou fazer um cálculo médio. De imposto de renda vai pagar 22%. Por que isso? Porque nos primeiros 60 mil reais do trimestre paga 15% e pelo excedente paga 10%. Vou tomar 22%.
e paga 9% de contribuição social sobre lucro líquido. Mas observe, 5% de ICS, vai fazendo a conta, 3,65% de PIS e COFINS, daria 2,88% de contribuição social sobre lucro líquido e 7,04% de imposto de renda. Então é 5 mais 3,65 mais 2,88 mais 7,04%. Deu quanto? Você falou bem rápido, né? Vamos lá, 5% mais 365. Pô, é em cima dos 100 mil? Sim, não, aí quanto por cento te dá? Estamos falando... Percentual. Então fala. Desculpa. 5% mais 3,65 dá 8,65, mais 7 dá 15,65, mais 0,4, 15,69, mais 2,88. 17, 18 e alguma coisa. Isso. Quase 19%. Quase 19. Ok. Arredondamos, 20%. 20% é a carga tributária. Perfeito. Mas o governo não está nem aí se você ganhou dinheiro ou não. Você pode ter perdido dinheiro. E o governo não está nem aí. Você vai ter que pagar 20% de tudo que você vendeu, não do que você ganhou, do que você vendeu para o Estado, seja na prefeitura ou seja para o governo federal. Isso para uma empresa de serviço. Se você tem uma empresa comercial, o governo diminui esse 32% de base de cálculo para 8%. E me desculpa se estou sendo técnico, mas é importante essa explicação. Mas aí você agrega ICMS, que vai para o Estado, São Paulo, 18%, e tem o IPI, que pode ser 0% ou pode ser 20%, 35%. A média é 15%. Então vai somando. Mas o governo não está nem aí se você ganhou ou perdeu. Tudo isso você vai pagando. E aí aparece o presidente dizendo: o empresário sonega, ele não paga nada. Quem faz o investimento e coloca em risco seu capital é o empresário. 98% das contratações são de empresas pequenas e médias. Se elas não existissem, não teríamos empregados. Então, olha que jogada. Concordo em gênero, grau e número com a tua análise. Eu acho que é válido que tenha esse reajuste, porque estava atrasado, e que pessoas até 5 mil reais não paguem imposto de renda. Mas colocar essa conta na culpa do que está gerando emprego está errado. O que deveria ser feito, e não é porque temos antas no Ministério da Fazenda, é colocar, diminui o gasto público, compensa o mais de 30 bilhões que será, não vão ser 28,5 e eu aposto o que quiserem. Dá mais de 30 bilhões a conta. Essa vai ser uma resignação de arrecadação. Mas o governo continua tendo déficit, como já vimos e voltaremos a tratar no programa. Isso quer dizer então que, se não compensa esses 30 bilhões, números redondos, com uma arrecadação de 30, o buraco será maior. E o que poderia ser feito com isso? Se o governo diminuísse o gasto público e essa conta não fosse carregada ao empresário, ele poderia investir mais, ele poderia contratar mais. E vou mais longe. Como ninguém dos que está fazendo esse projeto entende porcaria nenhuma de economia, se eles colocassem, por exemplo, que em vez de tributar a distribuição de dividendos, se esse dividendo for colocado como um investimento, mesmo contando como distribuição de dividendos, estaria isento. E as empresas fariam o quê? Investiriam mais, contratariam mais, gerariam mais emprego. Mas o governo não está preocupado com isso. O que o governo quer é mostrar que ele conseguiu tirar de quem tem para dar para quem não tem tanto. E é uma falácia do socialismo. Dá uma volta por Cuba, dá uma volta por Venezuela. Visita a Argentina antes do governo Milei, 53% de pobreza. Aqui no Brasil, nós estamos vendendo uma narrativa que quando a máscara caia, a gente vai se tocar que é mentira. 94 milhões de brasileiros hoje estão pendurados em algum benefício social, sem necessidade. Porque se você gera emprego, essa pessoa não precisa ter ajuda do governo. Se ela consegue ter um trabalho digno, ela acorda cedo, vai trabalhar, chega com a dignidade em casa dizendo: eu consegui o alimento para a minha família, eu pago as contas com o meu esforço. E a partir daí tudo se resolve. Mas o governo populista é assim. Ele tem que mostrar que ele cuida dos pobres.
quando na realidade os mantém pobres. Que ele tenta falar sobre a narrativa da educação. Quanto mais ignorante a população, mais fácil é de enganar. Então, é uma pauta social? Sim, vale. Mas eu acho que a conta está sendo tirada de quem não precisa tirar essa conta. Não precisa pagar essa conta. Até porque paga, como acabamos de mostrar, somente num exemplo, 20% do que fatura em imposto de renda, impostos sobre serviços, contribuições sociais, sem importar se a empresa ganhou ou não. Me desculpam que me estendi, desculpa. Ô, Segré, se eu entendi bem o que vocês estão dizendo, é que a gente tem, então, a seguinte questão. É uma causa justa, acho que tudo isso é intuitivo para quem nos vê. Né? Ninguém quer pagar imposto e óbvio que aqueles que vão conseguir vão ficar felizes. Só que assim, para que alguém não pague, vai ter alguém que vai pagar 2 vezes. E esse alguém que vai pagar 2 vezes é quem gera o emprego para aquele que não está pagando. Perfeito. Quer dizer, então é óbvio que você cria ali um gargalo nessa história toda para daqui a um tempo, e esse gargalo provavelmente vai ser depois do período eleitoral que terá passado, claro. E as pessoas que fizeram o projeto, que idealizaram, terão se beneficiado no período eleitoral desse projeto antes do gargalo chegar adiante. Mas aí vou mais longe. Tem uma separação muito clara no que é sonegar, no que é declarar e não pagar, o que te gera inadimplência fiscal, mas você não está passível de uma questão penal. Eu vou explicar cada uma dessas. E a outra é a elisão fiscal, que é dentro da lei, eu busco a forma, sempre dentro da lei, para evitar pagar. Isso não é ilegal. Sim. Isso é planejamento. Então, planejamento tributário. Então, quando eu vendi 100, mas declarei que vendi 80, estou sonegando. Porque eu não paguei pelos 20. Eu guardei. Esses 20 não declarei, então estou fazendo uma maracutaia. Isso está errado. Tem muita gente que sonega. Aí deveria estar a prioridade do governo. Cobrar dos que sonegam. Devemos lembrar que as empresas que estavam na Lava Jato tiveram um perdão das multas de 4 bilhões. Devemos lembrar que muitas empresas com benefícios fiscais tiveram também benefícios fiscais por 17 bilhões. Se você soma os dois, está dando 20 e pouco, muito perto do valor que eles estão indicando. E na época da Lava Jato, né, inclusive muitos advogados que eram, defensores, né, dos réus da Lava Jato ficavam indignados que as empresas estavam quebrando por conta de estarem sendo, de alguma forma, participarem daquilo, né, serem rés daquele processo. Não, eles estão quebrando a empresa. Ok, o Brasil está punindo, mas estão quebrando a empresa. Agora, aqui quem está legitimamente no mercado, quem está gerando emprego vai ser punido. Claro. Sem ter nada a ver, não tem nada ilícito. Lá, não. O ilícito eles queriam preservar as empresas. Aqui não, aqui as empresas estão todas expostas, mesmo agindo de forma legítima. E o Estado, que devia tirar do seu próprio bolso, faz aqui o tal do fazer o benefício com o chapéu alheio, né? Então o Estado, mais uma vez, usa o chapéu dos outros, o chapéu do empresário, para capitalizar, né? Se capitalizar eleitoralmente para o ano que vem. Me apaixona e falo com propriedade, trabalho com isso, mas aonde que está a pegadinha? Agora vai. Você falou com muito critério que pode ser uma questão eleitoral. Todos nós concluímos. Algumas pessoas do chat dizem, se fosse Bolsonaro estaria elogiando. Não está errado o conceito. Eu defendo e tenho certeza que Luiz também. Todos nós queremos que as pessoas paguem menos impostos. A questão é o que vem na contrapartida. Porque fizemos uma conta aí, em alguns portais, inclusive essas contas foram divulgadas. Uma pessoa que ganha 5 mil reais ou até 5 mil reais, suponhamos 5 mil reais, ela vai ter uma melhora na sua renda que poderá investir, guardar, gastar de R$ 4.349 reais por ano. Ou seja, o que evita pagar. Hoje pagaria, com essa lei deixa de pagar o equivalente a R$ 4.349 reais por ano. Se você multiplicar isso por, não falo de 15,5 milhões, 10 milhões, nós estamos falando de 43 bilhões de reais. Esses 43 bilhões de reais, com certeza, vão ser colocados na economia. Isso
traciona uma coisa, que é a principal lei econômica: demanda. E quando você traciona a demanda, se você não tem uma oferta que acompanhe essa demanda, o preço sobe. Se o preço sobe, isso gera inflação. Luiz Arthur, me corrija qualquer coisa, por favor. Esse aumento da inflação, porque o governo está colocando anabolizante na economia, política fiscal, dependendo do poder executivo, uma motocicleta que acelera. Quando essa inflação vai aumentando pelo aumento da demanda, sim a contrapartida da oferta, porque a empresa está até aqui pagando imposto, essa inflação tem que ser controlada pelo Banco Central através do que se denomina política monetária. E qual é a política monetária? Juros. Por isso, o Banco Central, mesmo com uma inflação que mostra um decaimento, não diminui a taxa de juros, que se mantém em 15%. Se ele observa, e isso vai ser no ano que vem, ano eleitoral, professor, que a inflação começa a subir, essa melhora teórica de dinheiro que fica na mão do contribuinte pode se evaporar através de um índice de inflação mais alto. Então, está nos vendendo, de novo, uma narrativa. É isso. Se o governo dissesse, ok, vamos lá, algumas sugestões para os nossos incapazes representantes, alguns deles, não todos, tem alguns muito brilhantes. Coloca, por exemplo, hoje quando você contrata uma pessoa, sabe quanto é os encargos sociais anualizados de ponta a ponta? 102,3%. Quer dizer que eu contrato alguém, vou pagar 1.000, estou fazendo um exemplo, a minha conta na empresa vai ser R$2.300, R$2.030. É isso aí. A minha conta. Mas quanto que vai ganhar a pessoa? 750. Olha quem fica com a maior parte. É o governo. Aí aparece o ministro Gilmar Mendes, que muito sabiamente falou, vamos esperar. Essa questão de processos contra pejotização não está rolando. Quando alguém ganha R$10.000, vai falar, peraí, quanto que tenho que pagar de imposto de renda? Qual é o encargo social? Não, vou abrir uma empresa. Prefiro, pago menos. Pago esses 20% de empresa de serviço e não tenho 102% de cargas sociais, ou 103%, e não pago tanto para o Estado. E aí vem outro problema. Quando tem muita gente que está se aposentando e o déficit previdenciário é muito alto e tem pouca gente contribuindo para isso, o buraco é maior. Então o governo está protelando, e não é esse governo, é qualquer governo, está protelando que o buraco está aumentando, está pior que meu buraco daqui atrás. Está aumentando. A conta vai chegar. Então, vamos indo para que não fiquem dúvidas. Todos nós, e eu não acho que uma pessoa no Brasil esteja em desacordo com o projeto. Isenção para quem ganha 5.000, maravilha. Parabéns. Bora. Eu estou contra. Bora. Você está contra? Estou totalmente contra esse projeto. E não tem, para aquele que disse que se fosse Bolsonaro nós estaríamos elogiando, o elogio para o Bolsonaro seria, porque ele tem um economista de verdade que estava com ele, que ao colocar isso faria o custo, inclusive, de que para você fazer essa isenção de imposto, já que nós precisamos de imposto, isso teria que ter cortes nos gastos públicos. Então o projeto não está errado. Não, o errado é a contrapartida. O projeto está errado por uma razão simples, porque é um projeto que ele se evapora, como você falou, ele vai criar uma capacidade de consumo sem ter a demanda suficiente, isso vai virar inflação. Aí é que nós vamos ver, aí é que vai ser colocada a minha aposta em relação ao Arthur. Esse é o momento que a gente vai ver se o Márcio Galípola, desculpa, o Gabriel Galípola, mas às vezes eu confundo ele com o Márcio Postman, vai chegar lá e o Lula vai dizer, agora você vai pagar o fato de eu ter te tornado o cara mais importante da economia do Brasil, podendo ganhar muito dinheiro agora, durante, depois. Agora você vai cortar essa porcaria e eu vai fazer aquilo que eu quero. Porque agora é que o Lula vai dizer, por que você acha que eu te coloquei no meu canil? Não vai fazer isso. Adestrado, não vai fazer isso. Não acho que vai fazer. Mas aí é que caberia ao Congresso, antes de pensar num projeto dele, confrontar-se politicamente com o Executivo no sentido de que os cortes precisam ser feitos. Também. Quer dizer, é um pressuposto, é uma Foi premissa. O que eu falei. Né? Era isso que eu estava falando. Então, mas aí a culpa não é do projeto, aí a culpa é do parlamento. Claro. E, ao invés de se dedicar a fazer um projeto em cima de um estofo errado, ele deixa de confrontar-se com o Executivo e obrigá-lo a cortar gastos. Na hora que você falou, eu disse isso não é um projeto. Isso é um projeto de lei pontual, não é um projeto de economia.
Esse projeto de lei, para ele ser correto, ele teria que estar ancorado num projeto econômico, que é o que não está acontecendo. Essa é a tese que eu estou defendendo. E desde que quando chegou, eu disse, por mais uma vez, nós não temos um projeto econômico. Nós não temos uma proposta de economia. Isso é apenas uma questão eleitoreira com um projeto de lei que se mascara de justiça. Porra, o Arthur ele foi brilhante na exposição que ele fez, se mascara de justiça, tecnicamente errado e politicamente eleitoreiro. Ora, esse quadro demonstra que isso é um projeto de lei, mas não é um projeto de lei ancorado num projeto econômico. Não, mas esse é um problema sério que a gente tem no Brasil. É o seguinte, você tem um projeto, sempre projetos, mas você tem um projeto de país. Né? É política de governo, a diferença de política de Estado. Exato. Você simplificou tudo. Vamos falar uma verdade aqui. Esse projeto é uma tentativa do Lula de trazer a classe média para o lado dele. Porque, efetivamente, esse projeto não melhora em nada a vida do pobre. O pobre já não paga imposto de renda. Se o governo tivesse realmente preocupado com os pobres, que é o discurso dele, ele tinha que reduzir imposto, não é sobre renda, é sobre consumo. É isso aí. E esse é o grande erro do Brasil. O Brasil tributa mal renda e tributa muito consumo. Se o governo tivesse preocupado, de fato, em ser socialmente mais justo, ele cortaria gasto para reduzir imposto sobre o consumo. O que a gente aprendeu com a reforma tributária? Isso aí. Que o Segré acabou de explicar como é complexo, a empresa paga um monte de imposto. Qual é a boa notícia? Com a reforma tributária, tudo que o Segré falou aqui, ISS, CONFINS, PIS, IPI, vai virar o quê? IVA. Imposto sobre o valor agregado, que vai ser o IBS e CBS. Um é federal, outro estadual e municipal. Juntando os dois é o IVA. Se o Congresso terminasse hoje a regulamentação, sabe qual é o IVA oficial do Brasil hoje? 28,3%. Sabe qual é o país que tem o maior IVA do mundo? A Hungria, 27%. Portanto, a reforma tributária está escancarando que nós brasileiros já pagamos hoje o maior imposto sobre consumo do mundo. E o imposto sobre consumo ele é cruel para o mais pobre. Por quê? Porque, evidentemente, que quando você compra um quilo de arroz e o rico, o pobre compra 1 quilo de arroz e o rico compra 1 quilo de arroz, pesa muito mais o imposto sobre o pobre do que sobre o rico. Quando o rico compra um agasalho e o pobre compra o mesmo agasalho, o imposto pesa mais sobre o pobre, porque o orçamento dele é menor. Claro. Portanto, a forma mais justa de você melhorar a tributação no Brasil seria você reduzir imposto sobre consumo. Mas o governo quer um projeto eleitoreiro. Ele quer atrair a classe média, que hoje não vota na esquerda, para tentar ver se ela vota no ano que vem. E tudo isso sem contar que o fato que, diferente da Hungria, há um retorno desse imposto para a população. Então aqui a gente paga tudo isso e vai pagar 2 vezes, porque você tem que pagar o plano de saúde, claro. Enfim, todos os serviços que o Estado oferece são uma porcaria. E se você, enfim, tem um mínimo de desejo de ter dignidade ou condições, tem que pagar tudo de novo privadamente. Agora, só para fechar essa pauta econômica, as contas do Banco Central, que engloba Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, registraram um déficit para variar de 15,6 bilhões de reais em agosto de 2025. Isso foi uma informação do Tesouro na segunda-feira passada. Mas aí que vem o problema. Muitas vezes, nessa conta, não entra um monte de penduricalhos que o STF perdoa, coloca fora da conta. Então seria como se o professor Solano ganha 10, aí gasta 9, e de repente precisa mais. Aí vem e fala assim, mas esse a mais que vou gastar não entra na conta. Você fica tranquilo. Psicologicamente você teve superávit, mas na realidade não teve. E o que prova isso? A dívida pública bruta do Brasil, mesmo ficando em 77,5% do PIB em agosto, o setor consolidado registrou um déficit primário de 17,255 bilhões de reais. Sabe quanto cresceu a dívida no mês de agosto? 2,59%. Então quer dizer que o governo está arrecadando e arrecada recorde, graças à canetada do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou o projeto legislativo que o Congresso, com 383 deputados, aprovaram, contrário ao IOF. E o IOF, sabe quem paga IOF? Aquele que compra na Shopee. Aquele da blusinha, paga IOF também. Sabe quem paga IOF? Quando você compra um produto e esse produto tem um frete internacional. Sabe quem paga IOF? Quando você importa um produto e tem que pagar também quando pagou uma dívida do exterior. Então, mesmo com essa arrecadação, o governo continua gastando muito.
E quando você gasta muito, e mesmo com os penduricalhos legais, te dizem, não, essa conta não, fica tranquilo. É parte dos precatórios, não inclui na conta. Aquele negocinho porque perdimos a arrecadação, não inclui na conta. A dívida sim inclui. Então, deixamos de... Eu não olho mais o déficit fiscal. O déficit primário, arrecadou, gastou, sobrou, não me interessa mais. É mentiroso. O que interessa é a dívida. Porque a dívida é o que nós todos vamos ter que pagar um dia. E quando chega perto de 80%, e segundo o cálculo do FMI é mais de 90% neste momento, o pessoal que compra títulos públicos pensa, será que o Brasil vai pagar? E aí sabe o que faz? Pelas dúvidas, aumenta a taxa de juros. Porque ninguém é burro de comprar um título sem saber se vai receber. Então fala, eu aceito comprar um título do Brasil, mas tem que pagar mais juros, porque o risco de incobrabilidade aumentou. Então agora quero que você, Brasil, me pague mais. Aumenta o risco do país, aumenta a taxa de juros. Então o governo, por um lado, nos dá olha que lindo, você vai pagar menos, fica tranquilo. E pelo outro lado, nos dá o chumbo grosso que entrou em setembro, vai continuar entrando em outubro e demais. Então não se deixe enganar. Na Oeste, você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Bettler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Em meio da crise de bebidas alcoólicas falsificadas com metanol, o presidente da Câmara, Hugo Mota, incluiu na pauta de votações de amanhã o requerimento de urgência para um projeto para tornar crime hediondo a falsificação de bebidas. O plenário da Câmara dos Deputados vota hoje o requerimento de urgência para do PL. Essa proposta está parada há 6 anos na Câmara. Agora, precisa a gente morrer para que tenhamos um projeto de lei? Raquel, a fala é tua. Toda vez que crimes ocorrem, tivemos agora recentemente a pedofilia digital, que foi divulgada pelo influenciador Felca, aí correm para audiências públicas, para projetos de lei, colocarem assim como prioridade. A prioridade seria a seriedade em tratar
os crimes como devem ser tratados. Na Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, já prevê ali, como crime hediondo, a adulteração e falsificação de produtos que são correlatos a terapêuticos ou medicinais. Acho justo, sim, colocar também como um inciso do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos a adulteração de produtos alimentícios. Porque é gravíssimo, a gente fala que é um envenenamento em massa, é uma crueldade absurda o que ocorre. E lembrando bem que é muito difícil a olhos nus detectar o metanol misturado com a bebida alcoólica. Não obstante o metanol tem até um odor diferenciado, quando misturado com álcool ele fica quase que imperceptível. São facções criminosas, já estão... toda essa problemática está sendo investigada também no âmbito da competência da Polícia Federal, porque outros estados como Pernambuco, Bahia também já divulgaram dados de mortes suspeitas relacionadas à ingestão de bebidas alcoólicas misturadas e batizadas com metanol. É gravíssimo, a gente está falando em morte em massa, em série. Então, realmente, deve ser tratado como crime hediondo, mas mais do que isso. Temos que dar estrutura para que as polícias possam combater e coibir. A gente sabe muito bem que não adianta o comerciante se eximir de responsabilidade falando que foi também uma vítima. Também é um crime contra as relações de consumo da Lei 8.137, porém, a gente sabe alguns sinais, né, Segré e amigos de bancada? Produto comercializado muito abaixo do mercado, lacres duvidosos, tudo isso traz a sedução da lucratividade fácil para aquele comerciante que adquire essas bebidas alcoólicas, sabendo que ali ele vai ter uma parcela maior do lucro. A parcela maior do lucro hoje está significando extermínio em massa da população. Então, todos devem ser investigados e responsabilizados criminalmente. Não só, claro, as facções criminosas, organizações criminosas, mas aqueles que estão comercializando de forma ilegal produtos contrafeitos, contrabandeados. Então, eu acredito que a gente não pode ali tirar essa dosimetria da responsabilidade em relação a essas mortes. Mas, na tua experiência, investigando essas questões na polícia, quando alguém é pego, não, dizendo, mas eu não sabia, eu comprei, essa fala tua me parece que clarifica muito, porque não existe a bebida de graça. Então, se por algum motivo você tem um parâmetro, uma garrafa de qualquer bebida, R$30 ou R$40, ou sei lá quanto custa, e de repente aparece alguém que te vende por 15, tem alguma coisa errada aí no assunto. Essa pessoa tem que ter responsabilidade também. Sim, e como secretária de Segurança Pública em Santos, há 3 meses atrás, eu estava como secretária até 3 meses atrás, nós fazíamos muita força-tarefa com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Municipal em relação à quebra, fechamento de adegas clandestinas. Justamente por isso, claro, a comercialização ali das garrafas que estavam em adegas clandestinas eram muito abaixo do mercado, mas era algo... eu sempre faço a correlação dos produtos que são comercializados manchados pelo sangue. A receptação. Se a receptação existe, porque existe aqueles que adquirem os produtos que acham que estão sendo malandros, abaixo e muito abaixo do mercado, mas na realidade está alimentando a indústria do crime. E tudo isso interligado com facções criminosas, porque hoje o crime opera todo o crime, diversas ramificações com a facção criminosa PCC. Mas, assim, eu tenho filhos que estão em idade de sair para a balada, e isso preocupa, obviamente. E tem alguns cuidados que a gente recomenda sempre para a juventude, que é não aceite quando uma garrafa já chega aberta. Peça que seja aberta na tua frente. É um detalhe, mas não deixa de ter um cuidado melhor. Agora, isso aqui te soa, pela tua experiência, como um trambique de alguém que falsificou, colocou metanol para diminuir o valor ou alguma coisa assim, ou alguma coisa feita de propósito para provocar essas mortes e prejudicar politicamente alguém? Não, eu acredito que a organização criminosa é a indústria do crime, né? A organização do crime. E qual é o objeto? Lucro. Lucro. Independentemente se algumas pessoas vão morrer ou não, porque é uma indústria do crime. É uma empresa, uma organização do crime.
tiveram um golpe absurdo na Operação Carbono Oculto, relacionado também à lavagem de capitais em relação à Faria Lima, né, ao mercado de capitais, holdings e diversas operações que ali eles estavam lavando o dinheiro, inclusive também com postos de gasolina. Houve a necessidade aí de recuperar o prejuízo que foi imposto de forma brilhante através de força-tarefa, pela Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal. Então, o que acontece? Como o crime está interligado na facção criminosa que comanda o crime aqui no nosso estado e que já ultrapassou fronteiras não só no âmbito dos estados, mas também internacionais, estão tentando recuperar o prejuízo tomado, que foi um golpe. A Operação Carbono Oculto, na minha opinião, vai nessa linha, Segredo, de muito pragmatismo relacionado ao crime. As pessoas tendem a romancear o crime, mas não tem nada de romântico. É lucro, e o lucro não importa se pessoas morrem ou são exterminadas. Ô Segre, Diga. Rapidamente só, do ponto Por de vista favor. econômico, esse caso é muito grave, porque essa crise do metanol está gerando um novo efeito pandemia no setor de bares e restaurantes. É como se estivesse voltando a 2020, quando todo mundo ficou proibido de sair de casa. Ontem eu circulei aqui por São Paulo, os bares vazios. Porque as pessoas vão a bares e restaurantes e tomam bebida alcoólica. Na medida em que ninguém está vendendo ou ninguém tem coragem de comprar, a saída de casa perde o sentido. Você prefere até ficar em casa, que lá você tem a bebida que você comprou no supermercado, que você confia, e você vai utilizar aquele produto. Isso tem um efeito econômico muito grande, porque é um setor grande no setor de serviços, o de bares e restaurantes, grande gerador de empregos, grande gerador de renda, e a pergunta é: quanto tempo vai levar para as pessoas voltarem a confiar que dá para tomar bebida alcoólica destilada fora de casa? Se isso levar meses, a gente vai quebrar o setor. Então é grave, sim, as autoridades têm responsabilidade porque nunca fiscalizaram direito, mas é grave também, como bem falou a doutora Raquel, porque os comerciantes são coniventes. Quando você compra produto de um fornecedor que vende barato, ele é um fornecedor suspeito, sim. Quando você compra de um fornecedor que vende sem emitir nota fiscal, ele é suspeito, sim. A chance do produto ser falsificado, ser adulterado, é muito grande. Então os comerciantes alimentaram essa indústria clandestina e agora, infelizmente, estão pagando um preço muito alto. Vamos ver quanto tempo vai levar para o setor de bares e restaurantes voltar à sua normalidade. Agora, Segredo, bom, primeiro que essa questão do setor de bares já tinha sofrido com a pandemia, mal se recuperou, já vem agora isso de novo, né? Enfim, impressionante como esse setor tem sofrido nos últimos anos aqui no Brasil, especialmente. Agora, a respeito, sobretudo, dessa urgência desse PL sobre falsificação de bebidas, veja, a gente precisa aqui falar também de uma cultura brasileira que é achar que tudo se resolve com lei. Então a gente vai lá, não cumpre a lei, a gente vai lá, fiscaliza de um jeito torto, a gente vai lá, gera impunidade, e aí acontece um problema, a gente vai lá e faz assim: vamos fazer uma lei? Fazendo uma lei a gente resolve o problema? Não, a lei ela não resolve problema algum, é um pedaço de papel simplesmente, é por isso que no Brasil tem sempre a fama de a lei não pegou. Não pegou porque não é esse o problema, você não consegue resolver o problema prático fazendo lei abstrata. Então a gente precisa concentrar esforços. Eu entendo a Câmara querendo dar uma resposta, mas a resposta não é essa. A resposta pode ser essa em outro momento. Agora a gente precisa concentrar esforços e entender por que isso aconteceu e por que isso não foi evitado. Por que a gente não conseguiu pegar na raiz o problema que surgiu? Por que investigações e fiscalizações não foram suficientes? Quem falhou nesse processo todo? A mesma coisa, a doutora falou bem sobre a questão da adultização, o projeto da adultização. Pô, a gente tem já o ECA existe a possibilidade dos pais impedirem os filhos de serem expostos, você tem já a criminalização da sexualização infantil e ainda assim nós vamos lá e ignoramos toda a cadeia de responsabilidade que já existe e que já deve ser punida em razão da responsabilidade não ter sido cumprida, e a gente faz uma nova lei e pronto, agora resolveu o problema. Então a gente precisa concentrar esforços sempre no Brasil em não dar uma resposta rápida, mas dar uma resposta efetiva. E a resposta efetiva é com punição e com fiscalização e não com lei. E o doutor André lembrou muito bem, a lei não vai servir para absolutamente nada. Por quê? No nosso país
não existe uma punição para fatos já ocorridos com leis novas. Vamos traduzir. Você faz uma lei gravosa, insere ali no rol dos crimes hediondos, mas todos os crimes praticados continuam sendo punidos até 8 anos, que é de 4 a 8 anos o crime de manipulação, adulteração de produtos alimentícios. Artigo, se eu não me engano, doutor, me ajuda, artigo 172 do Código Penal, eu acredito que é esse, não é crime hediondo e ainda vai ter essa punição. Todos aqueles que praticaram os crimes não serão ali atingidos por uma lei mais gravosa. Então, é claro que é para tapear o brasileiro, fingir que algo está sendo feito em relação a políticas públicas. Ou seja, mais um aproveitamento eleitoreiro de uma situação trágica da população. É 172, será? Vou dar uma olhada. Bom, busquem aí. Professor Suano, eu gostaria muito de te ouvir. Como cidadão, você bebe? Gosta de beber? Eu degusto. não. Olha que elegante, Degusto. olha que polido. Eu não outro bebo. nível, né? Eu tenho um amigo que era muito gordo. E aí eu falava para ele, você é gordo? Ele falou, não, tem uma comprovação científica que quando você tem mais do que 5 centímetros de gordura, você está protegido e resiste até balas de 22, calibre 22. Então ele falou, não estou gordo, estou blindado. Blindagem natural, Então né? é mais ou menos isso que o professor falou, ele não bebe, ele degusta. Adorei. Claro. É apenas para sentir o prazer da bebida, né? Eu não bebo pelo álcool, eu bebo pelo aquilo que a bebida traz. Por exemplo, as pessoas têm o hábito de confundir bebida alcoólica com droga. Não, bebida alcoólica é alimento. Torna-se droga. Desculpa, só para corrigir, porque a gente tem compromisso com a audiência, né? Claro, sim. Artigo 272 do Código Penal. Eu falei 172, errei por 100. A gente sabe 171, né? Esse sabemos todo. 272. Mas continuando, né? Bebida alcoólica é alimento. Porque qualquer coisa pode se tornar uma droga se você se viciar nessa coisa e ter um hábito, um uso além daquilo que é o tolerável. Então, por isso que eu digo. Mas que papinho furado, senhor? Não é papinho furado, não. Papinho furado é fazer demagogia. Papinho furado para justificar que bebe? Não, mas é um fato. Pô, se você beber 2 garrafas de vinho, você está bebendo. Se você tomar 3 cálices para degustar, você está degustando. É bom. Mas com relação, eu acho que tudo já foi falado, não tem muito o que acrescentar, apenas uma coisa que para mim sempre me incomoda quando você traz uma lei, e não é nem um fato de ser uma lei, uma questão eleitoreira. Por exemplo, é um crime hediondo, eu concordo. Isso deveria ser crime hediondo porque as consequências, elas são uma consequência para a sociedade como um todo. Ou seja, não é, mas todo crime tem consequência para a sociedade como um todo, mas nesse caso o impacto é em massa. Tá? Concordo plenamente, mas sempre essas leis, quando elas vêm casuais, ad hoc, elas têm o hábito de carregar na própria formulação da lei vícios de origem. Vou citar um exemplo. Caso do cigarro. Eu não fumo. Eu não fumo mais há 17 anos. Foi a maior coisa que aconteceu na minha vida, foi ter abandonado o fumo. Ora, você é proibido de fumar dentro de bares e nas calçadas adjacentes aos bares. Maravilhoso. Só que tem um detalhe. Vai o fiscal lá, quem que paga se o fiscal observar? Quem paga é o dono do estabelecimento. Ora, a lei deveria punir o fumante. Vai lá, não, você está fumando. Você sabia que é proibido fumar aqui dentro? Porque os donos do estabelecimento, eles pedem, não fume aqui. Aí o cara diz, então eu vou embora ou agride. Eu já vi indivíduos agredindo garçons. Ora, eu não estou dizendo que a pessoa deve parar de se matar, faz o que quer da sua vida. O problema todo é você ter um mínimo de coerência para não produzir leis que tenham vícios de origem. Vícios de origem que fazem com que a lei não seja aplicada. Aí você observa e diz que, nesse caso, qual é a urgência? É tornar essa lei um crime hediondo? Não. A urgência é só fazer a execução, fazer a busca e a punição adequada. Essa que é a urgência. Porque já se sabe, você pode não identificar quem foi o indivíduo que fez. Você pode linkar isso ao PCC, é possível que linke ao PC, mas o governo do estado de São Paulo está dizendo, vamos parar com essa mania de dizer que tudo é PCC. É um crime organizado? Claro que é um crime organizado, mas não significa que seja imediatamente vinculado ao PCC. Mas é muito mais lógico imaginar que o PCC está tentando recompor as perdas que ele teve com aquela ação do que, propriamente dito, um outro grupo criminoso tomar conta. O problema é que esses outros grupos criminosos, eles já atuam há anos. Por que não se pega? Independentemente de ser um crime hediondo ou não. Aí é que vem o detalhe, que é a razão pela qual eu defendo tanto a polícia. Porque o policial não pode, porque isso é uma decisão política. Se o policial for lá e fizer algo e apreender, o policial não só apanha no local, como depois, se ele der um tapa em alguém, o policial é preso.
por ter agido de uma forma que é considerada inadequada. Ou seja, a urgência é prender esses indivíduos e garantir que a polícia possa fazer as suas operações de maneira adequada. Exatamente, a garantia. Segre, só para concluir, em relação a, por exemplo, cada crime midiático de repercussão nacional, leis. Mas o governo federal, ele poderia sim, ao invés de ficar confabulando leis que não vão atingir os fatos já pretéritos, ocorridos, criminosos, estruturar, por exemplo, a Polícia Federal, que amarga um déficit histórico nos seus quadros. Ou seja, uma ausência de quase 30% de policiais federais no âmbito e na competência e na responsabilidade do governo federal. Dar estrutura combativa para a investigação. É isso. O doutor André perguntou, por que não investigaram antes? Porque existe um déficit de calamidade em relação à estrutura da segurança pública que nunca é falada. Cada crime que ocorre de forma absurda e que deixa a sociedade temerosa, amedrontada, nada se fala na estruturação e fortalecimento das forças que integram a segurança pública. Você sabe que aqui temos mais de 100 mil patrões e isso são os nossos queridos assinantes. Então, se você ainda não assinou a Revista Oeste, te convidamos para fazer isso. Pode ser através do site www.revistaoeste.com/assine e aí você vai ter todas as opções para fazer a sua assinatura. E se não, pode ligar através do 0800 580 2020. Será um privilégio ter você como nosso patrão e, além do mais, você vai estar muito bem informado. E vem pela frente muitas e boas novidades para os assinantes da nossa querida Revista Oeste. Vamos rapidamente a um giro de notícias. A Justiça Federal de Brasília encerrou sem julgar o mérito, a ação popular apresentada pelos parlamentares do PT, o puxadinho do STF, contra o senador Sérgio Moro, que envolvia acusações ligadas à sua atuação na Operação Lava Jato e supostos ganhos políticos e financeiros. Petistas moveram o processo em 2022. Nos autos, eles questionaram atos do então juiz Sérgio Moro, enquanto juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, além da sua atuação depois de ingressar na política. André Marcílio. Ô Segre, essa ação dos parlamentares petistas, né, contra o Moro é uma besteira, faz o menor sentido, a gente sabe. Mas isso faz parte de uma forma de operar da esquerda que nós todos precisamos entender e ficarmos atentos, que é de criminalizar o certo, né? A gente pega o que é certo, criminaliza, pega o que é crime e diz que está certo, né? Então, enfim, eles foram lá, fizeram o que a gente sabe durante a Lava Jato, e aí o juiz e os procuradores da Lava Jato viram os errados, os vilões, e os bandidos viram os mocinhos. Então, é disso que se trata. Hoje, se você olha para os réus da Lava Jato, onde que eles estão? Eles estão por aí, estão até querendo agora se candidatar de novo. Então, os que já não estão no governo estão querendo se candidatar e, inclusive, alguns deles aí dando dicas, né, em cima, numa piscina, dando dicas de filmes, viraram blogueiros. Sim. Alguns deles chegam que tem 400 e poucos anos de sentença. Pois é, 400 e poucos anos de sentença, nos dando dicas de como nós devemos nos instruir. Olha a bizarrice do que temos no Brasil. É um faroeste brasileiro. É um faroeste brasileiro. E, enquanto isso, aqueles que combateram o crime na Lava Jato estão agora sendo alvos de ações e punições, etc. Então, nesse Brasil de cabeça para baixo, igual o mapa do IBGE, né, que a gente teve há um tempo atrás, esse esquema de tornar o certo errado e o errado certo é um modus operandi da esquerda, que se colar, colou. Nesse caso aqui não colou, mas na Lava Jato inteira colou com o Toffoli e eles soterraram a Lava Jato e deram um mau exemplo, um péssimo exemplo para os próximos juízes e procuradores que hoje sabem que combater o crime te faz criminoso. E até hoje não soubemos quem era o amigo do meu pai, né? Pois é. Sabemos, né? Mas a gente tem um pouco de receio de dizer. Ações da Polícia Federal realizadas hoje têm como alvo suspeitas de irregularidades em concursos públicos federais e estaduais. A corporação executa 12 mandados de busca e apreensão
além de 3 ordens de prisão preventiva em cidades como Paraíba, em Pernambuco e Alagoas. Entre os processos investigados estão Concurso Público Nacional Unificado de 2024, seleções das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, certames de Universidade Federal da Paraíba, além de concursos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Raquel. Para que serve concurso público? Por que os servidores ingressam em instituições de Estado através de concurso público? Porque o mínimo é exigido de conhecimento técnico e legal para que você seja inserido e tenha aptidão para estar ali exercendo uma função pública. E é gravíssimo. A gente está falando de concursos públicos fraudados na Polícia Civil de Pernambuco, Alagoas. Então é uma situação extremamente grave, é criminosa, é uma associação criminosa que vende vagas e as pessoas são ali pegas, que hoje, inclusive, é um tipo penal. Antes ficava naquele limbo jurídico, não sabiam como tipificar as pessoas que estavam ali com ponto eletrônico, fraudando, burlando e trapaceando para ingressar nos quadros públicos. Inclusive, até suspeito de já são criminosos previamente, porque a partir do momento que a pessoa pratica um crime para entrar numa instituição, já é criminoso. Claro. Mas interesses de faccionários, né, de facções criminosas para contaminar justamente as instituições de Estado para poder viabilizar as suas práticas. E falando em concurso público, eu quero falar aqui de uma colega, de uma delegada de polícia altamente qualificada de Mato Grosso, doutora Juliana Palhares, que hoje ela é secretária de Cuiabá, é como se fosse secretária de Segurança Pública da cidade de Paraná. Lá eles dizem secretária... Cuiabá. É secretária de Ordem Urbana. Aliás, ela adora o faroeste brasileira. Mandamos um abraço para então Juliana Palhares, que nos acompanha com a sua audiência. O debate sobre a proposta da anistia do 8 de janeiro continua gerando tensões no Congresso Nacional. Embora a proposta ainda esteja tramitando na Câmara dos Deputados, senadores da oposição já se posicionam firmemente contra o APL da dosimetria. Misturaram um nome, fizeram uma bagunça que ninguém entende. Essa APL da dosimetria modifica o texto que tratava da anistia aos envolvidos no dia 8 de janeiro. A Oeste, congressistas interpelaram a legitimidade do texto apresentado pelo relator do PL, deputado federal Paulinho da Força. Suano. Essa é a razão pela qual eu sempre tenho muito medo de coisas que são propostas apresentadas com vícios de origem ou com muita emoção por algo que não significa uma transformação real. Comemoraram a urgência, mas não trataram de como deveria ser a estruturação da proposta para tratar de uma anistia. Indo direto ao ponto, quando você observa, aqui já foi tratado, e o André foi muito claro num determinado momento, quando ele disse, isso aí é até ilegal, porque você mudou totalmente, era uma proposta de anistia, passaram para dosimetria. Se é um outro título, é um outro texto, uma outra proposta, não poderia ser o mesmo, já começa por aí. É totalmente ilegal se você partir desse princípio. Além disso, está dizendo que não é legítimo? É óbvio que não é legítimo esse texto. Mesmo porque, como também aqui já foi falado, ora, que brincadeira é essa que já se estão trabalhando sobre um texto que não existe ainda? Então não existe nada concreto. A única coisa de concreto que tem, conseguiram enganar o povo, estão conseguindo enganar os parlamentares de bons princípios, estão conseguindo enganar a sociedade brasileira inteira. E a única coisa que deveria ser trabalhada era a anistia ampla, geral e restrita, tal qual foi em 79, para zerar o problema e trazer de volta aqueles que são as lideranças políticas que podem colocar o jogo do debate político dentro da normalidade. E a normalidade não é insistir naquilo que é mais urgente ou aquilo que deve ser tratado. A normalidade é levar em consideração que faz parte do debate político aqueles que são mais tensos, aqueles que são mais exaltados e aqueles que são mais originários, radicais porque vão na origem. Isso faz parte da normalidade política. Só é possível com a proposta de anistia correta. A proposta de anistia correta é ampla, geral e restrita e acabar com essa palhaçada da dosimetria. Agora, foi feita a urgência, e me permito, nós estamos no giro de notícias. Todas essas notícias você pode ver na revista Oeste. Mas me permito sair um pouco dessa pauta que a gente sempre tem, de uma notícia comentada por algum dos nossos integrantes da bancada, para apenas uma reflexão. A urgência foi votada para o PL da anistia. Sim. Não foi para a dosimetria. Exato. Então isso não deveria ser...
Não me muda a PL. Se nós votamos, nós deputados, votamos a PL da anistia, quer mudar, então vota de novo a urgência da dosimetria. Mas não me vende uma coisa e me entrega outra. Isso é que nem você tem um bar e aí você deixa entrar de graça a Maria e a Maria lá dentro do bar vira João. Né? Isso acontece só na esquerda. Olha, é ilegal e é ilegítimo. Dizer que não interpelar a legitimidade é totalmente ilegítimo. Porque, como você falou, é uma proposta da anistia. Muda-se para a dosimetria. Como o André também citou aqui, a dosimetria faz parte do... O legislativo tem o poder de trabalhar com os tempos das penas. E quem dá a dosimetria é o juiz. Mas já veio de lá. A oposição devia brigar para que, a depender do texto que vier, a urgência seja novamente avaliada. Ô Segré, só um ponto que é polêmico. Eu concordo 100% com o professor Suana. Assim, a anistia tem que ser ampla, geral e restrita. Ponto. Só que agora eu quero me colocar no lugar dos réus, de quem está preso e condenado. Será que eles não preferem não ter essa anistia, porque ela pode demorar muito e eventualmente nunca acontecer, e querem ter logo uma redução de pena que vai dar liberdade para eles? Eu fico me perguntando isso. Eu fico me perguntando o que pensa o presidente Bolsonaro. Será que ele prefere o projeto perfeito, que é o que eu também gostaria, ampla, geral e restrita, ou ele aceita logo uma dosimetria que tire ele da cadeia urgentemente? Então, fico me colocando no lugar dos réus. Arthur, segundo pesquisa que foi apresentada, quase 80% dos réus são a favor de não tratar da dosimetria, mas para tratar da anistia ampla, geral e restrita. Mesmo porque está tratando de uma dosimetria para uma pena e um crime que não foi cometido. Ou seja, eles assumem que são criminosos para reduzir a pena. Mas a pesquisa foi feita com quem está preso? Com familiares dos que estão presos. Foi feito pela associação dos familiares daqueles que estão sofrendo essa tortura aí. E tem um ponto aqui que é o seguinte, veja, então vão lá e fizeram da dosimetria, os réus, eles tiveram a sua pena diminuída. Condenados. Continuam simbolicamente marcados a ferro pela condenação de serem golpistas. Isso pacifica o quê? Que país é pacificado por uma pessoa que, por exemplo, rabiscou uma estátua de batom e sai de lá classificada com carimbo de dar um golpe de Estado São indivíduos que tentam a ficha suja. E abolir violentamente o Estado democrático. Quer dizer, isso não pacifica, isso gera, obviamente, uma resignação nessas pessoas, uma indignação nessas pessoas que vai fazer com que amanhã nós tenhamos novamente um problema. André, você tem uma consequência para a história, para a vida dessas pessoas, porque eles não são mais ficha limpa, eles não são mais réus primários, muito pelo contrário, eles estão assumindo que cometeram um crime que vai atingir todo o seu trabalho e sua vida no dia a dia. Como delegado de polícia, obviamente, crimes ocorreram. Mas não os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. É uma tentativa inidônea. Porque para que ocorra um crime de abolição do Estado, de uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, deveria ser inviabilizado o exercício de um dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, com um bando de idosos, né? A maior parte idosos, sorveteiros e pessoas que estavam ali fazendo baderna, e ali a gente tem alguns crimes de baderna, de destruição de patrimônio público qualificado, mas essas penas deveriam ser correlatas ao que era ali praticado. Então, deveria sim ter as pessoas que foram de forma completamente equivocada, divorciada da nossa legislação, condenadas. Inclusive, teve uma situação que eu achei, se nós, delegados de polícia, passamos do prazo para apresentar o criminoso, pode ser estuprador, homicida, a gente responde por abuso de autoridade. Houve ali mais de 76 horas até que eles fossem apresentados para uma audiência de custódia. Ficaram no curral ali, encurralados, sem o menor Estado democrático judicial, né, de direito ali, pairando sobre eles, e hoje tentam passar uma borracha num erro que eles devem sim ter direito à indenização por parte do Estado por tudo que aconteceu de forma equivocada. Então, seja anistia, seja dosimetria, algo deve ser feito, mas o que não dá mais é pra gente permitir que situações politicamente sejam julgadas e não juridicamente. Raquel, eu concordo plenamente contigo. Há algo que foi um crime que foi cometido. Esse é um ponto.
mas eles estão sendo acusados daquele crime que eles não cometeram. Tentativa inidônea. não Aí, esse existe. é o ponto. Mas ainda assim, a anistia ela vem para simplesmente gerar o esquecimento do fato que até mesmo esses crimes reais que foram cometidos, eles estão a reboque de todo esse problema que foi gerado. Não foram nem tipificados, né? Não foram tipificados. E aí a gente vive a situação, como é que nós vamos zerar e pacificar o Brasil se nós não anularmos tudo? Até esses crimes Pô, você perdoou torturador, assaltante e assassino em 79? Até esses crimes foram politizados. Ó, eu vou pegar um exemplo. A Débora, chamada Débora do Batom, ela rabiscou uma estátua. Você abre a lei e fala assim, pichação, tá lá, no máximo 2 anos. O que eles fizeram? Enfiaram 3 anos nela, porque classificaram o que ela fez como depredação de patrimônio. E não tombado. foi. Não teve depredação Não foi. nenhuma. Nem é pichação. Aliás, rabiscou uma estátua horrível, que ficou mais bonita com o batom. Mas, enfim, pichação no máximo. Mas por que classificaram como depredação? Para botar 1 ano a mais nela. Em vez de 2 no máximo, puseram 3. Então, até isso politizaram. Não só politizaram o golpe de Estado e a abolição e deram essas penas gigantescas. Politizaram até os pequenos delitos. Só para eu entender, além dela ter manchado a estátua de batom, que a tipificação seria até prevista ali Sujou a desde estátua de crimes batom. ambientais, né? Porque é dano qualificado ao patrimônio público, né? E daria 2 anos. No máximo. Qual mais crime? Pois é. Associação criminosa? Organização Ah, criminosa, Citou o Barroso, esse é o crime. abolição, pegou 14. Citou o Barroso, esse é o crime. Então, é algo que a gente que trabalha com a lei, a gente não consegue fazer os fatos que ocorreram e tipificar no que foi tipificado. Porque não existem como tal. Mas agora olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Roda a vinheta do Jancho, vai. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste Brasileira ao Momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não! O governo do presidente Lula, o STF e a cúpula do Congresso lembra que em 1748 o tal de Montesquieu escreveu o Espírito das Leis, em que estabelecia a diferença e a separação dos poderes. Mas eles estão juntinhos, trabalhando na aprovação de uma lei geral anti-embargo. O objetivo dessa lei é evitar que sanções como as aplicadas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes prejudiquem brasileiros. Essa é a desculpa. E também o sistema financeiro nacional. Errado, gente. Prejudiquem eles. Não prejudicam os brasileiros. Eu não tenho medo nenhum de lei, Manisque, de nada. Eu continuo, se quiser, indo visitar o Mickey, se for preciso. Se puder pagar a viagem. Mas tem gente que pode pagar a viagem e não pode visitar o Mickey. E essa lista vai aumentar. Então, olha como a divisão dos 3 poderes não está mais aplicada. Estamos vivendo numa ditadura? Sério? Você acha que sim? Você acha que não? Eu vou te contar sobre isso neste editorial que começa agora. As ditaduras, ao longo da história, nunca nasceram da noite para o dia. Elas surgem em forma lenta, quase imperceptível, aproveitando o medo da sociedade, crises políticas ou econômicas e a fragilidade das instituições. Foi assim como Mussolini na Itália, que utilizou o caos pós-guerra para concentrar poder. Foi assim com Hitler na Alemanha, que usou o incêndio de Reichstag para esmagar opositores. Foi assim com Castro, em Cuba, que prometeu a libertação e entregou controle absoluto. Foi assim com Chávez e Maduro, que defendiam a igualdade social, mas omitiram que o projeto era deixar a todos igualmente pobres e dependentes do Estado. Isso nos casos mais recentes. Tem Nicarágua, Daniel Ortega e tantos outros. O roteiro tem sido parecido. O governo se apresenta como salvadores e fortalecem mecanismos de censura, criminalizam a oposição e se sustentam pelo medo. Mas, da mesma forma que nascem, também acabam. Muitas vezes, não pela boa vontade de quem oprime. Ninguém quer perder o osso do poder, mas pela pressão de um povo que não aceita viver acorrentado. Foi o que vivemos com a queda da União Soviética, com a ditadura militar na Argentina e, mais recentemente, com regimes sufocados pela mobilização popular. Estamos assim,
de ver uma Venezuela livre. E aqui no Brasil, hoje vivemos um fenômeno diferente, mas com semelhanças claras à chamada ditadura da toga. Um poder que, sem voto e sem limites, julga, condena e censura de acordo com interpretações subjetivas, transformando a lei em arma política. Parlamentares têm medo de legislar, jornalistas têm medo de falar, cidadãos têm medo de postar nas redes sociais. A diferença é que essa ditadura não nasceu com tanques nas ruas, mas com canetas em gabinetes. Não usa fardas, usa togas. Não fecham jornais com soldados, mas bloqueiam redes sociais, mandam retirar posteios e congelam ativos próprios e de familiares para asfixiar adversários, e tudo isso apenas com decisões judiciais. O método muda, mas a essência é a mesma. O poder concentrado num grupo de pessoas que se coloca acima da lei e da nação. Mas a história também ensina que nenhuma ditadura é eterna. Todas, mais cedo ou mais tarde, sucumbem à força da liberdade. Porque não há prisão que encarcere para sempre o espírito de um povo. O Brasil precisa lembrar que, como em 1822 e em 1932, a independência e a democracia foram conquistadas com sacrifício e muita coragem. A ditadura da toga pode parecer forte hoje, mas o tempo e a resistência pacífica mostrarão que nenhum poder sobrevive quando ignora o clamor da nação. Cada um de nós deve fazer a sua parte. No jornalismo, continuar, como aqui na Revista Oeste fazemos, a divulgar a parte da história e da verdade que poucos têm coragem de divulgar. O povo, no seu trabalho silencioso, porém fundamental, de argumentar com fatos e realidades, destruindo toda a narrativa mentirosa que queiram impor os autoritários, divulgando a sua opinião, confrontando ideias, debatendo. A juventude, no esforço de adquirir educação e conhecimento, porque a educação é a melhor forma de se rebelar contra a pobreza. Mas a responsabilidade mais importante estará sempre no eleitor, porque em definitiva é ele, e somente ele, que tem o poder de mudar o futuro do Brasil na escolha de quem represente seus verdadeiros valores. Segre, mais uma vez te parabenizo. É uma pena não poder falar uma hora, que é o que esse texto aqui exige, para as reflexões que ele traz. Você é muito preciso quando você mostra a forma como as ditaduras elas se concretizam. É pelo medo. O Göring, certa vez perguntado em Nuremberg, perguntaram para ele qual foi a estratégia que eles fizeram para submeter aquele povo. Ele disse: isso não tem nada a ver com regime político, não tem nada a ver com nazismo, não tem nada a ver com qualquer outro regime. Isso tem a ver com medo. Faça o povo ter medo e ele fará tudo aquilo que você quer que ele faça. Mais curioso ainda é que você mostra aqui no teu texto a dialética do senhor do escravo, que eu já falei várias vezes. O povo, em determinado momento, vai clamar pela liberdade, porque ele já percebeu que ele perdeu tudo. Ele não tem mais nada, ele não tem mais nem a sua vida. O problema é que nós temos a oportunidade de impedir de chegar nesse ponto. Nós podemos, por intermédio da educação, dos votos, das ações diárias, como você traz aqui. A pergunta que fica para mim: uma vez quando nós retomarmos a liberdade, nós temos que ter a coragem e a decência de não permitir mais que estruturalmente esses ditadores surjam. Não é sob o argumento e a demagogia, tal qual falou Barroso ou tem falado alguns ministros do Supremo, mas produzindo um sistema político que seja um verdadeiro poder do povo, o povo controlando os seus governantes. É por aí que nós temos que trabalhar. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, professor. Segre, outro professor. Segre, então, eu acho que esse texto é interessante também pelo seguinte, além disso que o Suano falou, isso talvez sirva de alento, um pouco de alento às pessoas. Quando uma ditadura, quando uma crise está no seu auge, na sua maior tensão, é sinal de que a coisa vai virar a chave. Isso pode demorar um pouco, muito, mas vai virar. É assim a vida, é assim o ser humano. Você pega, por exemplo, a música clássica. Quando chega aquela orquestra, coisa mais estrondosa, é um momento em que haverá uma distensão. A mesma coisa a música popular. O refrão
que se fala. Refrão quer dizer freio. No momento em que a música parece que não vai acabar, vem o refrão. E o refrão é uma forma de frear aquela música, a primeira parte da música que vinha caminhando. E é assim a vida. Você pega historicamente todos os regimes totalitários e autoritários, no momento de maior tensão, eles passam a distensionar como uma espécie de sanfona que se abre no seu fole. E a gente precisa então entender que, olhando para o momento em que a gente está, de total tensão das instituições, se você olhar para alguns anos mais, talvez hoje você perceba que é um momento de virada, que é um momento de virada de chave que está se anunciando. Só uma frase despertada por tudo que o André falou. Esse é o momento que eu concordo contigo. Sim, vai acabar. Mas é o momento que nós temos que estar preocupados com os nossos herdeiros. Saber se eles estarão à altura do que nós fizemos. Porque até chegar lá, nós seremos atropelados, seremos torturados, seremos massacrados. Esse é o momento que eu olho para aqueles que querem ser herdeiros do Bolsonaro, por exemplo, e fico pensando, será se eles estão à altura, não é nem do Bolsonaro, é da exigência da nossa sociedade para estabelecer aquilo que quer, porque senão eles vão se vender também.